Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo e agora a gente vai falar sobre diversos recursos importantíssimos que trabalham juntando valores em listas, vamos chamar dessa forma, em grupos. Eu tenho aqui a relação dos itens que a gente vai trabalhar, todos nessa aula, vai ser uma aula grande, mas todos esses recursos são muito próximos e a gente precisa realmente comentar todos eles na mesma aula, tá bom? Peço que você faça como a gente tem feito recentemente, onde você vai acompanhando comigo e eu vou pedindo de tempos em tempos para dar uma pausa no vídeo e que você digite o que eu coloco ali de código, para que então a gente realize testes e tire algumas conclusões sobre o que está sendo apresentado. Tudo bem? Então eu vou começar falando sobre as listas dinâmicas e a gente vai criar um projeto no nosso PyCharm chamado Lists, para a gente trabalhar com todos os assuntos dessa aula, tudo bem? Então eu vou te pedir para ir ao PyCharm, o meu já está nessa tela de abertura aqui, eu já fechei o projeto anterior, então aqui eu vou em New Project e vou chamar esse projeto novo de Lists, com S no final. Vou criar e ele vai começar a criar aqui o projeto. Enquanto ele está criando, vamos conversar aqui sobre o primeiro assunto, as listas dinâmicas. Então vamos lá. As listas dinâmicas se comportam como um bloco de variáveis, identificadas por um único nome e a sua posição, que é o índice nesse bloco. Para exemplificar, imagine uma composição de variáveis string, onde cada uma esteja armazenando o nome de uma fruta. Podemos simbolizar dessa forma. Então, eu teria aqui um código que é frutas recebe, e aí eu abro colchete e vou colocando, separado por vírgula, diversos itens, nesse exemplo aqui, do tipo string, todos eles. Eu poderia, do jeito tradicional, criar uma variável para cada uma fruta dessa, né? Tipo, fruta 1 recebe maçã, fruta 2 recebe uva, e por aí vai, né? Mas aqui a gente está usando esse recurso e ele vai trazer alguns benefícios para a gente. Então, com uma identificação única, que nesse exemplo é frutas, eu coloco de uma vez só todas essas frutas, todos esses itens salvos nessa lista dinâmica, tá bom? E aí eu te peço que você imagine, a gente tem que literalmente imaginar, que na memória do computador foi criada uma estrutura desta forma, onde é nomeada como frutas e como se fossem várias caixinhas, ou seja, várias variáveis, onde cada uma está recebendo um valor. Só que essas caixinhas, essas posições dessa lista toda, né, cada uma posição dessa, ela é numerada, ela é indexada a partir do valor 0. Então a primeira posição, ela começa no 0, depois a segunda é a posição 1, a terceira é a posição 2 e assim por diante. Então a gente pode até explicar dizendo o seguinte, olha, na lista dinâmica frutas, a uva está posicionada no índice 1, que é a segunda posição da esquerda para a direita, no caso, né, de valores nessa lista aí, tá bom? Então, não basta que você salve um valor lá dentro, você agora precisa saber em que posição da lista ele está. Quando eu crio com essa linha aqui uma lista, na ordem que eu vou criando, o computador obviamente já vai criando cada posição da lista e numerando isso, né? Então o primeiro valor aqui, a maçã, vai cair no índice 0 dessa lista frutas, a uva vai cair no índice 1 e assim vai, as coisas vão acontecendo. Tudo bem? Seguindo aqui, o nosso material pede que a gente crie um arquivo Python chamado exemplo_list. Digite esse código abaixo e execute e interprete a saída que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou te pedir para dar uma pausa no vídeo, criar esse arquivo exemplo_list, digitar tudo isso aí e a gente volta então conversando sobre o conteúdo disso daqui, tá bom? Dá uma pausa aí, eu vou fazer também o meu aqui e a gente volta, já já. Então já estou aqui com o meu arquivo pronto. Vamos interpretar o que esse arquivo faz. Vou até voltar aqui no nosso material para dar uma acompanhada por ali, tá bom? Então, quando a gente digita frutas, recebe e atenção, abrindo um colchete, eu estou criando uma lista dinâmica, tá bom? Cada item vai ser separado por vírgula. Nesse exemplo, é uma lista de valores do tipo string, então, obviamente, todos estão entre aspas.
mas nada me impediria de criar uma lista com valores numéricos sem as aspas. Então poderia ser 3, 1, 8, 7, 14, enfim, valores separados apenas por vírgula. Tudo bem? Em seguida, eu tenho algumas ações feitas em cima dessa lista para a gente interpretar isso. Então, antes de passar ali para o PyCharm, peço que você interprete apenas aqui o seguinte, olha, na nossa memória, eu criei isso e tenho que imaginar que lá dentro do computador está acontecendo esta ilustração aqui, tá bom? Cada uma fruta indexada por um valor ali a partir do zero. O primeiro valor sempre será zero, isso a gente não consegue modificar. Sabendo disso, então, vamos lá para o PyCharm. A primeira ação aqui é exibir diretamente a lista, print frutas. Vou apertar já o play aqui com o botão direito e interpretar todas as respostas que a gente obteve aqui. Ó. Então, o meu primeiro print me deu essa primeira exibição aqui. Então, observa aqui uma lista. Se eu der um print especificamente só com o nome da lista, ele vai exibir um colchete e vai vir exibindo cada valor isolado ali. Né? No nosso caso, está colocando com apóstrofo a exibição, mesmo nós tendo criado cada um item com aspas duplas, tá bom? Ele exibiu dessa forma, isso é o conteúdo da nossa lista dinâmica. No próximo print eu botei type frutas. Lembrando que o comando type ele exibe o tipo do valor dessa variável, vamos chamar assim, né? No passado a gente já viu que dava para exibir tipo string, tipo int, tipo float, né? E quando eu peço aqui type frutas, ele nos exibe list. Então, o tipo desse valor que nós estamos trabalhando aí é list, é um tipo específico, não é um string, não é um float, enfim, ele trabalha a exibição, essa lista inteira, ela é do tipo list, tudo bem? Em seguida eu coloco assim, print, conteúdo do índice 1, vírgula, frutas, colchete 1. Então, muita atenção. Ele me deu como resposta o valor uva. Então, algumas coisas que eu quero que você observe. No índice 1, ele está trazendo a uva. Então, isso reforça a ideia de que o primeiro índice, na verdade, é o 0, depois é que veio o 1. Isso já apareceu na nossa ilustração. Vou trazer ela aqui de volta. Olha aqui, a uva está no índice 1. Então, quando eu peço aqui para ele exibir frutas 1, o que apareceu para mim foi uva. Ok? Outra coisa importante é que essa estrutura aqui é frutas, colchete 1, né? Então você precisa utilizar o colchete para apontar o índice que você quer trabalhar. Então nesse caso eu estou apontando o índice 1 e ele trouxe para mim ali uva. Seguindo aqui, o próximo print foi total de frutas armazenadas, vírgula, len frutas. Antes de explicar o len aqui, né, só para relembrar, a gente tem algumas formas de composição de exibição de valores string, né? Nós temos o f-string, né? Temos aquele ponto format, isso a gente já viu numa aula só sobre a formatação de valores string, né? Mas a formatação mais básica é aquela onde eu não identifico nada, escrevo um texto e separo de um valor apenas com vírgula. Então, eu estou trazendo aqui o formato mais básico de concatenação. Lembra disso, né? Poderia ter feito aqui com F e depois colocado chaves e trazer tudo isso dentro das chaves. Só que eu achei que ficaria um pouco mais confuso para esse momento que a gente está aprendendo um valor que já tem colchete, ia ficar chave com frutas colchete dentro, isso achei que poderia confundir, então resolvi separar da forma mais tradicional, tá bom? Então voltando aqui, o total de frutas armazenadas, vírgula, len frutas. E ele trouxe para a gente o seguinte, total de frutas armazenadas, 6. Então, esta função, isso aqui é uma função pronta lá, que já temos no Python associada às listas, né, as listas dinâmicas. A função len, quando você escreve len e joga dentro dos parênteses uma lista, ele, na verdade, conta quantos itens existem nessa lista. Então, ele está me contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Então, foi a resposta que ele nos trouxe. E atenção para não ter confusão. Vou até voltar lá no nosso slide. A contagem pelos índices, nesse exemplo, vai de 1 a 5. Porém, total de itens que eu tenho nessa lista são 6 itens, considerando que a maçã já é o primeiro item, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas.
porém isso está indexado de 0 a 5. Então a gente costuma dizer que essa lista dinâmica está com 6 itens, porém a indexação é sempre a partir do 0, então ela vai de 0 a 5. Então o comando, a função len, colocando dentro dela o nome da lista, ele faz a contagem de itens, então ele está me dizendo, ó, essa lista dinâmica chamada frutas está com 6 itens ali dentro. Tudo bem? Seguindo aqui, eu fiz um print meio interagindo aqui, né? Temos manga, vírgula, manga in frutas. E a resposta aqui foi, temos manga, true, verdadeiro. O que aconteceu aqui? Lembrando que temos manga é uma string pura, ela simplesmente foi repetida aqui embaixo. Temos manga, a pergunta, né? Vírgula, daqui para frente começa uma outra parte. Só que aqui, nessa outra parte, é um recurso que eu estou utilizando, que é o seguinte, eu estou na lista frutas, olhando nela se existe esse item, manga. E a resposta disso aqui, desta parte que eu estou selecionando, só pode ser verdadeiro ou falso, ou true ou false, ok? Então, o que o Python faz quando ele encontra esse comando aqui? Ele vai lá na lista frutas, observar se lá tem esta fruta específica, né? Esse termo específico lá dentro. Tem que ser idêntico a isso que está aqui. Quando ele encontra, ele responde true. Quando ele não encontra, ele responde false. Então, ficou exibindo esta frase concatenado com a resposta desse comando aqui. Então, temos manga, true, porque ele encontrou a manga lá. A manga, olha ela aqui, tá vendo? Ele encontrou a manga lá. Em seguida, eu fiz uma pergunta semelhante, só que era relativa a morango, e a resposta que eu obtive aqui foi false, porque quando ele olha lá, não encontramos morango, então isso é falso, não temos morango ali. Então esses são os nossos primeiros momentos de interação com uma lista dinâmica, ok? Seguindo aqui o nosso material, o material pede que você continue digitando esse conteúdo que está aqui nesse mesmo arquivo e em seguida execute e interprete o resultado. Então mais uma vez, vamos dar uma pausa no vídeo para que você digite isso tudo aí com calma. Depois a gente volta explicando. Então, por favor, faz aí a pausa que eu também vou fazer a minha adaptação no meu arquivo aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui, já fiz aqui a adaptação no meu arquivo. Eu até coloquei um comentário aqui solto apenas para separar a identificação para a gente, né? A parte anterior a esse comentário é que eu já tinha e daqui em diante é que eu acabei de colocar. Só para a gente olhar claramente aqui, saber do ponto novo que eu tenho para frente, né? Que é aqui. Não precisava ter, é só para uma facilidade nossa aqui de entender o ponto que a gente está. Então daqui onde está esse comentário para baixo é a parte nova do nosso arquivo, tá bom? Olhando lá no nosso material, nós temos alguns comandos novos. Deixa eu te mostrar isso por aqui e depois a gente vê isso funcionando ali no arquivo, tá bom? Nós temos aqui a nossa lista dinâmica frutas, eu botei ponto, append, e o material mesmo já nos explica que isso adiciona algum item lá no fim da lista. Então esse comando quer dizer que eu estou adicionando aí na lista de frutas uma caixinha nova com o valor morango salvo lá dentro. Aqui nós vamos ter algumas interpretações para concluir isso. Em seguida eu tenho outro comando novo, que é o ponto remove. E pelo nome dele a gente já entende que a ideia é remover um item. Eu botei ponto remove uva. Eu estou removendo a uva da minha lista dinâmica. A gente vai então fazer alguns testes aqui para saber como a lista vai se comportar removendo um item dela. Em seguida eu dei um outro comando aqui diferente, que é o del frutas no item 4. E o material nos explica também que ele remove do list, ou seja, dessa lista frutas, o item pelo seu índice. Então, a comparação aqui do ponto remove com o del é que o ponto remove, eu removo um item buscando o valor dele, né? Então, aqui eu mandei buscar aonde existir uva, remova esse item. Não importa a posição que ele esteja, eu quero ir lá na uva e tirar ela fora. Já no item del, aqui embaixo, eu não estou apontando uma fruta específica, eu estou apontando uma posição. Lá na posição indexada pelo número 4, vai lá e remove o que tem ali. A gente então vai ver as coisas como elas vão se comportar. Então vamos voltar aqui para o nosso PyCharm. O código está digitado. Lembrando que eu já estou continuando do que eu tinha antes. Então eu tinha antes essa lista aqui.
ok? Então, na posição 0, maçã, na 1, uva, 2, banana, 3, manga, 4, laranja, 5, limão. Esses comandos aqui, na verdade, não modificaram em nada a nossa lista, só foram consultas que foram acontecendo. Então, a lista chega aqui na nossa parte atual, idêntica ao que está lá no alto. E aí eu vou ali e coloco o morango, adiciono o morango, né? A gente até viu aqui no material que é adiciona um item ao fim da lista. E você pode e deve colocar comentários para relembrar disso, tá? Nada impede de você fazer o seu comentário aí. Eu fiz aqui o meu apenas para te lembrar que isso é possível e que você deve fazer. Tudo bem? Não vou fazer para todos não, senão a gente fica com um vídeo já enorme, né? Maior do que ele já é. Mas lembre-se que você pode fazer isso e é muito legal, tá bom? Então aqui eu estou adicionando o morango ao final da lista. Então imagine que a lista era isso e que agora entrou uma vírgula nova aqui e uma palavrinha nova que é morango. Vamos ver como é que isso vai se comportar aqui. Vamos lá, vou executar. Eu preciso achar aqui agora onde está o nosso morango. Eu dei aqui um print, frutas novamente. Ó. Então aparece aqui novamente a lista toda de frutas. Uma curiosidade, né? Temos aqui um contra/N. O contra/N, dentro das aspas, ele faz o papel de pular linha. Então observa que o resultado que eu tive aqui, do comando anterior para esse novo, ficou uma linha em branco. Foi esse contra/N que fez isso, tá bom? Então, foi pulado uma linha e em seguida foi exibido a lista dinâmica frutas. Então, apareceu aqui maçã, uva, banana, manga, laranja, limão e o morango que foi adicionado ao final. Em seguida, fiz a pergunta, temos morango? E fiz aquela consulta exatamente igual à anterior aqui, né? É um copiado e colado daqui, né? Temos morango? E ele agora me diz, temos, verdadeiro. E em seguida, índice para laranja em frutas. Esse comandinho é novo, né? O ponto index, ou seja, ele está olhando a lista frutas. Com o comando index, ele está querendo saber qual é o índice da fruta que tem esse nome aqui, laranja. Então ele vai olhar a lista inteira e me retornar qual é o número correspondente à posição da laranja. Então, se você olhar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, a laranja está no índice 4. E foi isso que realmente ele respondeu para a gente. Está no índice 4. Então, a nossa lista, até aqui, um ponto que a gente está interpretando, ela está desse jeito. Seguindo aqui, eu agora fiz o comando remove. Eu quis remover a uva da lista e mandei exibir a lista de novo. Pulei uma linha aqui para isso ficar realmente organizado aqui para a gente. Ó, fez essa pulada de linha aqui e mandei exibir a lista depois do comando remove. E olha como é que a lista ficou agora. Então agora eu tenho a maçã, banana, manga, laranja, limão e morango. Comparando com a outra que aparece aqui em cima, a uva era a nossa segunda fruta que estava no índice 1. Ok? Lembra disso? Era 0, 1, 2. Né? Agora a uva não existe mais. E como será que ficou, então, a numeração aqui, os índices disso, depois que eu removo alguém? Será que todo mundo se reorganiza ou fica um espaço, um buraco ali naquele item que foi removido, hein? Então, a gente pode consultar isso, entender isso, olhando a resposta que a gente teve aqui para a pesquisa novamente da laranja. Foi a mesma pesquisa que eu fiz antes. E agora, quando eu busquei frutas.index laranja, a resposta que eu tive foi 3. Antes tinha sido 4, agora 3. Então, olhando aqui, ó, a lista atual está desse jeito. Então, 0, 1, 2, 3 é a laranja. Antes, a laranja estava na posição 4 porque tinha a uva a mais. Então, conclusão, a uva foi removida e a lista se reorganizou. As frutas que estavam depois da uva todas andaram para uma posição anterior e a lista não fica com um buraco, tá? Então, agora a lista é 0 na maçã, 1 na banana, 2 na manga, 3 na laranja, a gente confirmou isso aqui, 4 no limão e 5 no morango. Essas são as posições atuais da lista de frutas que eu tenho. Seguindo aqui, eu tive, vamos por aqui que é melhor, eu fiz aqui o comando del frutas 4. Então, eu removi
um valor da lista que está no índice 4. Então, olhando para a lista antes de executar esse del frutas aí, ó, era 0, 1, 2, 3, 4, era o limão, né, que era a posição 4. E eu fui ali e removi. Então, quando eu faço esse comando, eu estou removendo esse limão aqui da história. Em seguida, eu fiz a pergunta: quem foi removido? E aparece e mostro a lista de novo como ela está. Então essa pergunta é para que a gente olhe e responda, né? Eu já acabei respondendo antecipadamente que foi o limão. Então compara aqui com o que está em cima, né? A gente percebe que depois da laranja vinha o limão para então vir o morango. E não, agora está vindo a laranja e o morango. Então foi removido o item número 4, que era o limão. 0, 1, 2, 3, 4, limão rodou. Sendo que agora o morango passa a ser o valor número 4, né? 0, 1, 2, 3 na laranja, 4 no morango. O item 4 foi removido e quem estava depois veio para a posição anterior. Temos mais itens por aqui? Não. Então, até o momento, a gente está desse jeito. Voltando aqui para o nosso material, então, para continuar a explicação. O material pede que você continue digitando e a gente, então, mais uma vez vai fazer uma pausa para que você digite isso no seu PyCharm. Então a gente juntos execute e tire as conclusões, tá bom? Então mais uma vez dá uma pausa aí para a gente fazer isso juntos. Vamos lá que eu também vou fazer o meu. Voltando aqui, já fiz as modificações no meu arquivo. Mais uma vez eu coloquei um comentáriozinho aqui apenas para mostrar que a parte nova é daqui para baixo. Eu vou rolar meu arquivo lá para o alto. Ó. Então, tinha aqui a primeira parte, a segunda, e já estamos na terceira, ok? E vou voltar aqui no material para a gente, então, apresentar os novos comandos e depois executar ali e ver a função acontecendo, as funções acontecendo. Então, nós tivemos aqui uma linha que foi a seguinte: frutas.insert 2, abacaxi. E é um comando novo, né? A gente tinha feito o append, né? O insert, ele nos permite adicionar um item numa posição que a gente aponta. A gente cria essa posição. Então, quando eu escrevo 2, abacaxi, eu estou dizendo, ó, lá no índice 2 vai entrar o abacaxi. Na verdade, ele vai adicionar um item, ele não está apagando quem já estava no 2, não. Na verdade, vai todo mundo andar para o lado para abrir aquele espaço ali e entrar o abacaxi naquela posição. A gente vai ver isso aí acontecendo já já. Mais adiante aqui, eu fiz o seguinte, ó, frutas 3 recebe acerola. Acho que esse é um pouco mais tranquilo pelo que a gente conhece já do nosso passado, né? Temos aqui um símbolo de igual que significa recebe. Então, quando eu tenho aqui alguma variável, imagina que fosse uma variável comum, só chamada fruta, por exemplo. Se fosse só fruta igual acerola, eu estaria dizendo que a variável fruta estaria recebendo acerola. Aqui eu estou dizendo que frutas no índice 3, ou seja, olha lá para a estrutura inteira, lá na caixinha número 3, eu vou adicionar agora a acerola ali, eu vou apagar o que tinha antes, né? Ele vai substituir o que estava antes pela acerola. Mas aqui embaixo nós temos somente acho que aqui não tem mais novidade, é o total de itens, o len novamente sendo exibido, né? Para a gente ter uma dimensão aí de como vai estar a nossa lista ao final desse slide. Então, vamos ver isso acontecendo, tá bom? Eu vou executar novamente e vamos entender o ponto que a gente tinha feito até então. Ó. Antes, ao final do slide anterior, a pergunta que aparecia era quem foi removido. Vamos achar essa pergunta aqui. Tá aqui, ó. Quem foi removido? Então, a lista, que é essa daqui, né? Antes do nosso slide atual entrar, a lista estava assim, ó, como eu selecionei aqui. E aí, então ela estava maçã, banana, manga, laranja e morango. Aí eu venho aqui e faço assim, ó, frutas.insert 2, abacaxi. Esse comando aqui, ele inseriu na posição 2 uma nova posição, ali foi colocada, foi criada, para então colocar ali o abacaxi. Em seguida eu pulei uma linha e mandei exibir a lista frutas como ela está agora. Ele nos mostrou a maçã, banana, abacaxi, que foi quem entrou aqui, manga, laranja e morango. Olhando aqui para o abacaxi e interpretando lá, eu pedi para inserir na posição 2. Então, observa, 0, 1, e aí eu abri um espaço aqui para inserir uma nova posição
abacaxi na posição 2. Olha como era antes, era banana e manga, né? Ficou banana, abacaxi, manga. Então a lista toda foi chegada um pouco para o lado, abriu-se um espaço ali, que foi o índice 2, para o abacaxi entrar. Todos os outros índices, a partir de então, subiram um número, né? A manga que era 2 foi para o 3, a laranja que era 3 foi para o 4, e assim todo mundo foi se ajeitando aí. Então, agora a lista ficou desse jeito, depois que eu adicionei o abacaxi. Em seguida, eu fiz a seguinte exibição: índice para laranja em frutas. É só para a gente se situar ali nas numerações, né? Mais uma vez, eu pedi para exibir o índice da posição laranja e ele nos disse que está em 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Faz sentido, né? Tá ok. A laranja realmente agora está na posição 4. Eu também faço esse mesmo teste com o abacaxi, né? Qual o índice do abacaxi? E peço para exibir o índice da posição abacaxi e ele nos traz a posição 2, 0, 1, 2, está certinho, por enquanto a gente está compreendendo tranquilamente, né? Em seguida eu peço para ele pular a linha, escrever novamente a lista como ela está. Depois eu fiz frutas 3 recebe acerola e dei um print novamente em frutas. Então vamos lá, aparece então a lista sozinha duas vezes, né? Uma onde eu pulo linha, então é essa aqui, é correspondente a essa. Depois eu faço aqui a mudança relativa à acerola e peço para exibir novamente. Essa mudança não aparece na hora, mas quando eu peço para exibir a lista toda novamente, ela vem assim. Então vamos olhar para essas duas linhas aqui que eu estou trabalhando, né? Antes e depois desse frutas 3 recebe acerola. Então antes era maçã, banana, abacaxi, manga. Depois, maçã, banana, abacaxi, acerola. E observa que daqui em diante elas continuam do jeito que estavam, né? Laranja e morango, laranja e morango. Então isso quer dizer que a manga saiu da nossa lista e entrou a acerola. Então quando eu escrevo frutas no índice 3 recebe alguma coisa, quem estava lá antes sai e é colocado um novo valor. É substituído um valor ali. Não é criado uma casinha nova na lista, ou nada disso, tá? Ela simplesmente substitui um valor como sendo uma variável normal que a gente troca de valor quando faz uma ação desse tipo. Acho que isso aí foi bem tranquilinho, né? A parte final aqui, eu peço novamente para exibir, pular uma linha, né? E exibir a lista. Então é essa exibição aqui. E depois eu peço para ver o total de itens que eu tenho na lista usando a função len. Aqui eu já usei o F, ó, a formatação com F, e já puxei ali para dentro, né? Então, ele me disse que eu tenho 6 itens. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente. Então, a lista agora tem 6 itens da forma como a gente está até o momento. Ok? Vamos seguir no material. Consulta e contagem em uma lista dinâmica. E mais uma vez o material pede que a gente digite esses valores aí, execute e interprete todo o resultado. Então, vou te pedir mais uma vez para dar uma pausa, para que a gente possa digitar isso aí no nosso PyCharm e seguirmos juntos interpretando tudo, tá bom? Pausa aí, faz essa adaptação, eu também vou fazer aqui a minha. Vamos lá. Vamos lá, já fiz a minha adaptação aqui, o arquivo ficou desse jeito. Mais uma vez eu separei aqui com comentário, a parte atual é essa. Já temos aqui, olhando desde lá de cima, uma primeira parte, que foi um slide, depois um outro slide, a parte 2, depois um outro slide, a parte 3. Estamos agora entrando no quarto slide do assunto listas dinâmicas. Não precisava ter esses comentários, é só para a gente se encaixar melhor aqui na interpretação do slide e olhando aqui o resultado no PyCharm, tá bom? Mas é só um posicionamento mesmo. Então, olhando lá pela apresentação, a gente agora aqui vai fazer o seguinte, olha, eu crio uma variável chamada ft e eu faço uma pergunta ao usuário. Digite uma fruta. Lembrando que o /n pula a linha, né? Então isso na tela lá do PyCharm vai separar das linhas anteriores e vai vir a pergunta. Digite uma fruta. Em seguida nós temos um if else. E eu faço assim, ó, ft, que é a fruta que eu tenho, em frutas. Então, quando eu faço ft em frutas, eu estou fazendo uma pesquisa lá na minha lista frutas desse valor que está salvo em ft.
E a resposta disso é verdadeiro ou falso. Então, se eu de repente digitar ali melancia, por exemplo, né, eu acho que melancia não tem na nossa lista de frutas. Então, o usuário respondeu melancia. Aí o Python vai lá. Melancia existe em frutas, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Se der verdadeiro, ele vai executar esse print dizendo que a melancia existe no list frutas. E se der falso, ele vai executar que a melancia não existe no list frutas, né? Então, o FT em frutas somente traz para a gente uma resposta verdadeiro ou falso, mas eu consigo escrever isso de uma forma mais bonita usando um if-else. Para o usuário não aparecer true ou false, a gente escreve com if-else e consegue, então, personalizar melhor a resposta de encontrou ou não encontrou alguma coisa na lista. Em seguida, eu tenho aqui um print, novamente, pula uma linha e exibe a lista, e ele faz aquela verificação final, né? Quantidade do... Só que é uma verificação diferenciada. Quantidade do item laranja no list frutas. Temos aqui também um recurso interessante, que é o contrabarra aspas. A gente sabe que as aspas, deixa eu olhar, por exemplo, por aqui, ela abre e fecha uma string. Mas se eu quiser exibir alguma coisa exibindo aspas, eu fico um pouco embaraçado aí, né? Porque se as aspas abrem e fecham uma string, como é que eu vou conseguir exibir um termo e exibir as aspas? Então nós temos o recurso contrabarra aspas. Então com isso eu vou exibir quantidade do item aspas laranja aspas, vai aparecer com aspas no texto do PyCharm na exibição para o usuário. No list frutas e depois quantidade do item uva, entre aspas, também vai aparecer dessa forma. No list frutas eu faço aqui um count para cada um. Essa função count conta quantos itens existem com aquela palavra ali, tá bom? Vamos ver isso então funcionando no nosso PyCharm. E vou apertar aqui o play. Olha, ele está aqui no digite uma fruta. Essa pergunta é justamente a primeira coisa que existe na parte atual do nosso código. Então, só olhando um pouquinho acima, a lista até então, antes de entrarmos no ponto atual, é essa que aparece aqui, né? É esse print aqui que está antes da nossa parte atual. Ele nos mostra a lista como ela chega para a gente nesse momento. Então, quando a pergunta aparece aqui para o usuário, nós estamos até o momento com a lista desse jeito. Tudo bem? E ele me faz uma pergunta, um pedido, né, que é digite uma fruta, para ele ver em seguida se a fruta está ou não na lista. Então eu vou executar essa vez aqui, respondendo um valor que temos na nossa lista. Então eu vou, por exemplo, responder aqui acerola. Tem que ser exatamente da forma como está ali, tá? Então eu vou botar acerola, tem que ser com a letra maiúscula do jeito que está ali. Enter. E ele me disse... Cadê a resposta? Acerola existe no list frutas. Essa resposta veio desse nosso if-else. Ele olhou aqui, a acerola ficou salva na variável ft, então ele veio aqui, ó, se acerola existir em frutas, se isso der verdadeiro, ele escreve que existe, e foi o que aconteceu. Se ele não encontrasse, ele ia dizer que não existe. Vou rodar de novo, e vou colocar agora uma fruta que nós não temos nessa lista aqui. Então vou colocar, como eu havia falado antes, a melancia. E olha só, nós temos aqui a resposta de que a melancia não existe, né? Ele não encontrou. É só a gente olhar como está a lista até então, que é desse jeito, e aqui realmente não tem melancia nenhuma. Então ele disse que a melancia não existe aqui no nosso list frutas. Ok, então isso é o nosso resultado aqui do if-else de uma forma personalizada, ao invés de só apresentar true ou false, a gente consegue dar uma frase mais organizada, mais bonita para o usuário compreender, né? Em seguida, eu pulo uma linha e escrevo a lista completa de novo das nossas frutas, está aqui, e faço essas duas exibições. Olha, quantidade do item laranja, olha só como é que ele escreveu laranja, entre aspas, é interessante isso, tá? Você pode usar esse recurso sempre que quiser. Exibir as aspas é só colocar contrabarra aspas. Então, quantidade do item laranja no list frutas, ele fez um frutas.count laranja e encontrou uma laranja. Olha aqui para a nossa lista, nós temos uma laranja mesmo aqui. Então, não é aonde a posição da lista, não. Ele está dizendo quantas laranjas nós temos aqui. Se eu tivesse aqui no abacaxi laranja também,
Se fosse maçã, banana, laranja, acerola, laranja e morango, ele me daria 2 itens ali como resultado, tá bom? E em seguida eu fiz a pesquisa buscando pela uva e ele não encontrou uva nenhuma, deu 0. Realmente, nossa lista não tem mais uva nenhuma. Já teve, mas já comeram a uva, né? Então, estamos agora desse jeito aí. Vamos seguir aqui pelo nosso material. Temos ainda em lista dinâmica o assunto reverse e sorte em uma lista dinâmica. Mais uma vez ele pede para a gente digitar isso daí e interpretar o resultado. Então vou te pedir também, mais uma vez, para dar uma pausa no vídeo, digitar e a gente então segue executando e interpretando. Vou fazer aqui o meu também. Vamos lá. Ok, já fiz aqui a minha modificação e vamos interpretar então o que nós temos aqui. Esse slide pede que a gente simplesmente use uma função chamada reverse. Essa função inverte a ordem dos itens da nossa lista dinâmica. Vamos ver como é que isso vai ficar, tá bom? Então eu vou exibir a lista antes, vou fazer o reverse e vou exibir novamente a lista depois dessa modificação. Temos também aqui o seguinte, uma função chamada sort. E ela coloca os itens da lista em ordem alfabética. Olha que recurso bacana, né? Então eu também vou exibir a lista antes, vou fazer o sort e também em seguida vou exibir de novo para a gente entender como isso fica. Então vamos lá. Aqui no meu PyCharm, o bloco atual é esse aqui, tá bom? Então vou executar. Eu só tenho anteriormente a isso, a quantidade de laranja e uva, né, que ele falava, então vou localizar esse ponto quando exibir para o usuário e dali para frente é a nossa parte atual. Então, ele me pede para digitar uma fruta aqui qualquer, vou botar qualquer coisa aqui, AB, para ele dizer que não tem, que é uma pergunta que ficou lá para cima, e vou buscar aqui aonde ele fala de laranja e uva, tá aqui, ó. Então, essas exibições aqui são correspondentes a esses prints, e daqui para frente é o nosso momento atual aqui da explicação, tá? Então, logo em seguida eu tenho o pula uma linha e exibe a lista como ela está. É esse momento aqui, ó. Ele pulou uma linha, que é essa aqui, e exibiu a lista como ela está no momento. Então nós temos maçã, banana, abacaxi, acerola, laranja e morango. E aí eu fiz o comando reverse, a função reverse. Lembrando que essa função ela inverte mesmo a ordem. Então observa como ficou, começando agora pelo morango, depois laranja, acerola. Eu estou exibindo ela aqui de novo, né? Então a ordem ficou ao contrário, ficou invertida mesmo. A maçã, que era o primeiro item, foi para o último. O morango, que era o último item, foi para o primeiro. Todo mundo trocou a ordem de trás para frente. É um recurso interessante aí que nós temos, que se você tivesse que fazer isso, pegar uma lista e simplesmente trocar a ordem de todos, sem ter essa função pronta, a gente ia ter que fazer um comando, uma lógica bem chatinha aí para isso acontecer. Então já é um recurso bem bacana que o Python nos entrega, né, nas listas dinâmicas. Temos em seguida, mais uma vez eu pulei linha e escrevi a lista como ela está, é isso aqui, repare que a lista realmente ficou ao contrário, ela inverteu mesmo, mas aí eu fiz o comando, a função sort, e pedi para exibir ao final. Então nós temos essas duas exibições aqui, correspondendo a isso que a gente está interpretando agora. Então o sort, essa é uma função que coloca em ordem alfabética, né? Reordena a lista a partir dos seus valores em ordem alfabética. E olha como é que ela ficou, né? Abacaxi, acerola, banana, laranja, maçã e morango. Então a lista realmente foi adaptada, foi colocada em ordem alfabética. Então a gente conheceu aí essas funçõezinhas reverse e sort, que trazem alguns recursos que normalmente são úteis, né? Imagina que fosse uma lista de nomes de clientes, estivesse tudo embaralhado, eu quisesse botar em ordem alfabética, era só fazer clientes, vamos supor que fosse esse o nome, né? Ponto sort, pronto, já estava a lista toda reorganizada em ordem alfabética, um recurso muito prático também, muito útil para a gente, né? Seguindo aqui então com o nosso material, a gente agora vai falar dos laços em listas dinâmicas, né? Nas estruturas de repetição em listas dinâmicas, só que agora a gente vai entrar num novo arquivo. Olha, o material pede que a gente crie um arquivo Python chamado for_list, para começar a digitar esse código que vai até continuar pelos próximos
slides. Então, vou criar esse arquivo aqui e em seguida vou digitar essa parte do código. Peço que você dê uma pausa também aqui no nosso vídeo para criar esse novo arquivo e digitar isso que está aí para a gente então seguir na interpretação e execução. Vamos lá, pausa aí que eu pauso daqui também. Voltando aqui com o novo arquivo já digitado até o momento. Por enquanto, a gente não tem muito o que fazer aqui não, tá? Mas vou ler para a gente o que já temos aqui. Ó. Tem um comentário dizendo, exemplo para verificar se uma letra inserida pelo usuário é encontrada em um list de letras, informando todas as posições encontradas ou se não localizou a letra lá no list. Então foi criado um list aqui chamado letras diversas, letras underline diversas. Foram colocadas diversas letras separadas aqui uma a uma por vírgula. Se você percebeu, está escrito aqui Rio de Janeiro. Só que está cada letra sendo uma posição nessa lista, incluindo letras maiúsculas como o R do Rio, o D e o J do Janeiro. E temos também letras repetidas, né? Letra I aparece aqui, aparece novamente aqui. Letra E minúscula aparece aqui e aqui. O O minúsculo aqui e aqui, e assim vai, né? É proposital tudo isso para a gente, então, daí para frente fazer algumas experiências, tá bom? Só que em seguida eu criei uma outra lista chamada localização, né? Localizacal, que está vazia. A gente não vai usar isso mais aqui adiante. E uma variável chamada total encontradas, que está valendo 0. E por último, fiz um print nessa nossa lista letras diversas. Então, por enquanto, a única coisa que nós temos para exibir para o usuário é esse print aqui. Vou fazer execução com o botão direito e está aparecendo aqui o conteúdo da lista letras diversas, que é aquele Rio de Janeiro, cada um com uma letra ali, né? Bom, é porque o nosso material continua, então a gente não teve espaço ainda para digitar tudo. Vamos seguir aqui então, agora tem bastante coisa. Peço que você, então, mais uma vez dê uma pausa, digite isso no nosso arquivo atual, continue aí desse ponto que a gente está, para a gente então interpretar, tá bom? Pausa aí, eu vou pausar também para fazer o meu, vamos lá. Então já estou aqui com o meu arquivo atualizado, ficou bem grandinho já aqui, né? Vamos então executar agora, na verdade vamos, antes de executar, entender em que pé estamos nesse momento. Olha, aqui vai ser feita uma pergunta ao usuário, digite uma letra para pesquisa em letras diversas, que é o nome da nossa lista do momento, né? E essa letra que o usuário vai digitar ficará salva na variável pesquisa. E aí eu faço um for aqui, sendo que até botei um comentário. Index, que é esse termo aqui que eu usei no for, recebe o número da posição atual no laço, que vai de 0 ao último índice do list. Então, quando eu escrevo for index in range e aponto len, letras diversas, o que isso faz, né? Lembrando que o len, ele olha para uma lista e conta os índices, a quantidade de índices que existem ali, né? Então, quando eu faço len, letras diversas, eu estou tendo um número, que é o total de valores que estão salvos lá na lista letras diversas. Então, vamos supor, eu não contei, mas vamos supor que sejam 10 índices que eu tenho lá, 10 letras salvas ali. Então, imagine que isso aqui está retornando o valor 10, então isso fica assim, ó, for index in range 10. É isso que está acontecendo ali. Então, ele vai olhar a partir do 0, vai indo até antes do 10. Né? Lembra do for? Quando a gente faz esse index in range, ele vai da posição que eu estou apontando inicial até uma anterior à que eu disse como final. Então, quando eu digo aqui len letras diversas, se forem 10 letras, ele vai parar no 10, sendo que como começa a contagem do 0, os 10 itens são numerados de 0 a 9. Então, isso dá certinho, né? Ele vai do índice 0 até o anterior ao último, sendo que a contagem é a partir de 0 mesmo, então ele vai de 0 a 9 quando existirem 10 itens. Eu não contei de cabeça se Rio de Janeiro são 10 letras, mas imagine que sejam para a gente entender essa lógica. E aqui dentro, então, desse for, eu fiz um if, mas eu fiz tudo comentadinho para a gente entender qual foi o sentido. Ó. Se a letra que está na posição index de letras diversas em minúscula, né, lower, for igual a pesquisa em minúscula, é isso que esse if está nos trazendo aqui. Ó. Se letras diversas index, repara que index é a posição do momento do circuito que eu estou fazendo ali no for, né? Então imagina que começou agora, então eu estou no index 0. Então vamos interpretar valendo 0 para a gente entender.
Se em letras diversas na posição 0, ou seja, lembra que é Rio de Janeiro, então quem está em letras diversas na posição 0 é o R maiúsculo do Rio de Janeiro, né? Então, se em letras diversas 0, ou seja, que é o R maiúsculo, só que eu botei ponto Lauer, então isso se transforma em minúsculo, então virou um R minúsculo. Se isso for igual à pesquisa que eu perguntei para o usuário, também ponto Lauer, porque, veja bem, o usuário pode responder aqui R maiúsculo ou minúsculo, e eu quero que encontre o R, seja da forma que for. Então, eu tenho o R maiúsculo no Rio de Janeiro. Se o usuário botar um R minúsculo e eu não fizer essa igualdade de Lauer de um lado e Lauer do outro, ou seja, botar tanto um lado quanto o outro em minúsculo, ele não vai dizer que é igual, né? Um R maiúsculo não é a mesma coisa que um R minúsculo. Mas quando eu boto os dois como Lauer, todos caem para minúsculo. Então, se o usuário digitou R aqui na pesquisa, seja maiúscula ou minúscula a forma como ele inseriu, eu aqui estou convertendo isso aqui para minúsculo e ao mesmo tempo comparando com a posição lá da lista também em minúsculo. Então, se a gente está na posição 0, eu estou comparando com aquele R que era maiúsculo do Rio de Janeiro, mas converti para minúsculo e estou vendo se isso é igual ao que o usuário digitou também convertido para minúsculo. Se tudo der certo aqui, se for igual, né? Se o usuário botou um R, então isso vai dar verdadeiro. E aí ele vai escrever, ó, print. Ele vai puxar lá da lista letras diversas, na posição que eu estou, que é 0, só que agora ele não vai mais trazer em minúsculo, não. Ele vai trazer ela como está, vai vir um R maiúsculo, né? Encontrado na posição 0. Então ele vai dizer assim, total encontradas vai receber total encontradas mais 1. Total encontradas é uma variável que a gente criou no slide anterior que estava zerada, né? Então, a cada vez que esse if dá verdadeiro, ele exibe na tela do usuário a letra que foi encontrada e diz lá em total encontradas, salva na variável total encontradas um acréscimo, né? Ela estava valendo 0 até o momento, ela agora acrescentou 1, ela virou 1. Em seguida, uma outra lista que foi criada no slide anterior, que também está vazia, eu coloco um append, ou seja, eu adiciono o índice lá dentro, né? Então, ele vai adicionar um 0 lá dentro, tá? Porque depois eu vou dizer em quais posições eu encontrei a letra que a pessoa me disse, né? Então, se existir R em várias posições, se estiver na 1, na 5 e na 8, por exemplo, esse localização.append vai criando uma outra lista só com a numeração dos índices onde ele encontrou a letra do outro. É uma lógica mais apurada, mas é interessante que a gente já percebe que dá para chegar nesse nível, né? Em seguida, tem um outro se aqui que está comentado. Se o total encontradas, que é essa variável aqui que vai acrescentando cada vez que ele encontra um, né? Se depois que esse if inteiro acabou, eu venho para cá, esse if inteiro está dentro do for, né? Então, tudo aqui já rodou várias vezes, o for termina aqui, né? Quando esse for já rodou já percorreu a lista inteira, e aí, se depois disso o total encontradas terminar valendo 0, é porque a letra que o usuário deu não existe em nenhum momento da lista, né? Vamos supor que o usuário botou Z, e não tem Z em Rio de Janeiro, então essa variável total encontradas vai terminar valendo 0. Ok? Então, se terminar valendo 0, ele vai escrever na tela, olha, a pesquisa, que foi a letra que o usuário me deu, né, por exemplo, Z, não localizada, então vai escrever assim, Z não localizada em letras diversas. Agora, se não, ou seja, se ele encontrou alguma coisa, o total encontradas é diferente de 0, então ele vai vir para esse se não, né? E ele vai escrever a letra que o usuário digitou foi encontrada, a quantidade de vezes que foram encontradas, que isso vai estar contabilizado aqui. Então, por exemplo, vamos supor que encontrou 3, né? A letra I foi encontrada 3 vezes em letras diversas, exemplo. E depois vai exibir a localização de cada uma das vezes que essa letra apareceu, né? Então, por exemplo, I tem Rio de Janeiro, tem 2 vezes, tem uma no Rio e lá no Janeiro. Então ele vai dizer a localização dessas 2 letras I. Uma é a posição 1, né? Rio, RI 01, esse I, o I do Rio está na posição 1 e o de Janeiro está lá longe, né? Tem que ver em que posição isso está. Vamos rodar isso tudo e ver como é que isso vai funcionar. Bem bacana, né? Vamos rodar aqui. Já é um código grande, né? Então, olha, desde lá de cima, olha, ele escreveu para mim a lista como ela está no momento, que veio
Esse print veio daqui, olha. Cadê esse aqui? Print letras diversas. Lembrando que ele já criou a lista na memória, criou uma outra lista vazia chamada localização, criou a variável total encontradas valendo 0 e mandou exibir a lista como ela está. Então ele escreveu para a gente aqui, ó, Rio de Janeiro. Em seguida vem a pergunta, né? Digite uma letra para pesquisa em letras diversas. Então eu vou colocar aqui uma letra que eu sei que existe em Rio de Janeiro. Eu vou colocar a letra O. Ela aparece aqui e aparece aqui também, tá bom? Então eu vou botar O. E ele me disse aqui o seguinte, olha, O foi encontrada na posição 2 e o O foi encontrado na posição 11. Como é que isso apareceu para a gente? Então eu respondi essa pergunta aqui, ó. Em seguida ele entrou num for, ou seja, ele entrou numa estrutura de repetição, e essa estrutura de repetição está vindo daqui até aqui, ó. Tá bom? A parte seguinte já está fora do for, aqui eu sei pela indentação, né? Então esse for, conforme a gente conversou, ele cria uma variável chamada index, e essa variável vai percorrer a quantidade de itens que eu tenho no letras diversas. Então, letras diversas, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tinha falado 10, né? Enfim, Rio de Janeiro são 12 letras. Então, esse len letras diversas aqui está retornando o número 12. Então, esse for é assim, ó, for index in range 12. Então, ele está indo de 0 a 11. É isso que esse for está percorrendo. A partir do 0, ele está indo até 11, que é as posições que nós temos aqui, né? 0, 1, 2, até a posição 11. É isso que nós temos na nossa lista aqui. Em seguida, esse aqui é tudo comentário, ele vai passar batido, né? Ele vai ver, ó, se letras diversas index, ou seja, o for está indo na posição 0, por exemplo, ele está 0, depois 1, depois 2, 3, né? Então imagina que está começando agora, na posição 0. Se letras diversas na posição 0, quem é letras diversas no 0? É o Rio, é o R. Em minúsculo, for igual ao que eu pesquisei, o que eu respondi na pesquisa também em minúsculo, não é igual, né? Porque eu botei O e ele está valendo 0 e está aqui no R, não é igual, isso dá falso. Se isso dá falso, ele pula esse if aqui. Não temos nada mais depois do if ainda no for, ele volta para o próximo index e vai pesquisar novamente agora no índice 1. Quem é o índice 1? É o I. E I não é igual ao O que eu respondi. Então também vai acontecer nada. Vai rodar novamente o índice agora valendo 2. E ele vai verificar se letras diversas na posição 2, que é esse O aqui, ser igual ao que eu digitei, que eu botei O também, né? Então agora é igual. Então ele escreve na tela, olha, O, que é o letras diversas lá esse O aqui, é o que está vindo para cá, foi encontrado na posição 2, que é o valor do index nesse momento. E aí, em seguida, a variável total encontradas acrescentou 1, isso não aparece para o usuário por enquanto, e em seguida a lista localização que foi criada vazia, ela acrescenta aqui o valor do index, ou seja, acrescenta esse 2 aqui, ó, tá bom? Esse index foi colocado agora em localização, só que isso também não aparece por enquanto, está só na memória do computador. Bom, esse if termina, ele volta para o for, vai agora procurar na posição 3, depois na 4, na 5, na 6, só que a letra O só tem aqui, e lá na última, que é a 11, né? Então vai passar várias vezes esse for rodando sem o if entrar, né? Porque dá sempre diferente de O aqui no que eu estou em busca, né? Quando chega lá na posição 11, dá verdadeiro de novo e aí ele entra. Então ele escreve que o O, esse O que apareceu aqui agora é daqui, ó, foi encontrado, cadê como é que é o print? Foi encontrado na posição 11. Então ele escreveu para a gente isso aqui. E em seguida, mais uma vez, a variável total encontrada estava valendo 1, foi colocado mais 1 e agora ela vale 2. Isso não aparece para o usuário. E a nossa lista de localização foi colocado lá dentro o valor 11. Então já tinha 2 e agora entrou 11. É uma lista só com 2,11. Nas posições 0 e 1 estão os valores 2 e 11, respectivamente. E aí esse for acaba, né? Ele percorreu o índice, a lista até o fim, acaba. Quando acaba,
ele entra nesse novo if aqui, ó. E aí ele faz o seguinte, ó, se o total encontrados for 0, o nosso não é, né, o nosso total encontrados já são 2, então ele não executa esta linha, porque deu de diferente aqui, ele vai fazer o else. Então ele escreve, ó, foi encontrada, aqui letra O, né, que é o que está na variável pesquisa, foi encontrada 2 vezes. Esse 2 é o que está em total encontradas, em letras diversas. É a nossa lista, né? Depois eu pedi para exibir a lista localização. E ele mostra, nas posições 2 e 11, são as posições onde foram encontradas a letra O. Se eu executar novamente, colocar uma letra que não existe, por exemplo, Z, ele diz que a letra Z não foi encontrada, né? Ele percorreu mais uma vez o for aqui, né, a lista de novo, do início ao fim, mas não encontrou Z em lugar nenhum. Então esse if não foi executado em nenhum momento. Isso quer dizer que tudo terminou zerado, né? Então quando ele entra no if em seguida e compara, total encontrados é 0. Então ele escreve para a gente essa frase aqui, ó. A letra Z que eu digitei não foi localizada em letras diversas. E ele não executou, então, este else aqui ao final, porque ele executou o if, né? Então, já tenho aí uma busca interessante pelas listas, né? Já dá para fazer coisas mais inteligentes, coisas mais... como respostas mais interessantes para o usuário. A coisa está evoluída, bem legal aqui. Mas, seguindo ainda no nosso material, a gente tem aqui outro exemplo para a gente continuar digitando nesse arquivo, mas é um outro exemplo, tá? É como se fosse um novo conteúdo. Na verdade, a gente cria uma lista chamada mensagens. E atenção aqui no detalhe, porque ela foi organizada visualmente de um jeito que pode confundir a gente. Mas eu vou até voltar aqui em alguns slides para a gente fazer uma comparação. Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, ó, do letras diversas, eu abro o colchete e vou colocando os valores separados por vírgula e ao final eu fecho o colchete, né? Nesse exemplo que eu vou entrar agora, foi feito isso, só que são valores tão grandes que a gente preferiu organizar abrindo um colchete e aí dá um enter, escreve um valor, vírgula, enter, outro valor, vírgula, enter, outro valor. Aqui está faltando uma vírgula, até é bom perceber isso, está faltando uma vírgula aqui. E aqui mais um outro valor para então fechar. Então observe que cada valor aqui está separado por vírgula e está iniciando por um colchete e terminando em outro, só que está organizado de uma forma de cima para baixo. Mas o Python vai interpretar isso do mesmo jeito. Lembrando que está faltando aqui uma vírgulazinha, tá bom? Ficou uma falha aqui no nosso material. Então eu peço que você mais uma vez dê uma pausa e continue digitando isso no nosso arquivo. Lembra da vírgula que está faltando aqui? Vou fazer o meu aqui também e a gente já já volta para concluir, tá bom? Então dá uma pausa aí. Vou fazer o meu aqui também. Voltando aqui, já fiz o meu arquivo e a modificação é a partir desse ponto aqui, né? Eu vou voltar lá no nosso slide para a gente entender o que temos aqui de novo, tá? Então já falei que a gente teve aqui essa nova lista com esses valores e em seguida eu tenho um for. Esse for aqui está da seguinte forma, olha, for mensagem in mensagens. Lembra que mensagens é o nome da lista que a gente está trabalhando no momento e eu estou observando um item de cada vez nessa lista. Então, quais são os itens? O primeiro é o Olá Mundo, que é a posição 0. O segundo é Python é melhor que Java, é a posição 1. A posição 2 na verdade, tudo depende de banco de dados. E a posição 13 é, alguém aqui falou em programação no Code, então são 4 itens que eu tenho na lista dinâmica de mensagens. Então esse for aqui está fazendo o seguinte, ele está, a cada momento do ciclo que ele tem, um índice lá do mensagens. Então eu faço, essa mensagem recebe um de cada vez a cada ciclo, né? E eu faço um print. É interessante esse tipo de print, ao invés de você simplesmente fazer print mensagens, como a gente tem feito até então, né? Porque como essa lista ela é com valores grandes, se você faz print mensagens, fica um negócio enorme separado por vírgulas e isso pode confundir ou ficar feio, né? E quando você tem um for simples como esse, você consegue organizar visualmente de uma forma
melhor. Você vai ver como isso vai ficar de cima para baixo, vai ficar bem mais interessante a visualização disso, tá bom? E aqui embaixo eu tenho um outro for que está assim, índice, vírgula, mensagem em enumerate mensagens. Essa linha aqui está me dizendo o seguinte, ó, a cada ciclo que esse for vai fazer, a variável índice, que eu acabei de criar aqui, né, recebe o índice do item que eu estou no momento. Então vai ser 0, depois 1, depois 8, depois 2, né, e por aí vai. E a variável mensagem, que é essa segunda aqui, vai receber o conteúdo ali da lista. Então ele vai, por exemplo, em 0, o índice recebe 0, enquanto mensagem recebe olá mundo. Vai ficar desse jeito, tá bom? Porque esse recurso enumerate vai conseguir trazer essa separação da forma como eu estou explicando aqui. E embaixo, a cada vez que esse for rodar, né, ele vai escrever, ó, 0, traço, olá mundo. Depois, 1, traço, Python é melhor que Java. Ele vai fazer um numerado ali, né, um enumerate mesmo, que é o recurso que nós temos no momento. Vamos observar isso acontecendo aqui. Então, é a partir desse ponto azul para baixo que eu tenho a interpretação. Não esqueça da vírgula que estava faltando lá no PowerPoint, né? Era essa aqui, coloquei aqui, tá bom? A última não tem, tá? É 1,2, 3. Aqui a última não existe, porque depois dela já é o fechamento do colchete ali. Então, temos essa lista chamada mensagens com 4 itens separados por vírgula, só que está organizado visualmente de cima para baixo. Em seguida, eu faço esse for, onde ele vai exibir os valores da lista, cada um abaixo do outro, e depois um outro for, onde ele vai exibir isso de forma numerada, né? Vou rodar aqui, lembrando que tem coisas acima que vão até fazer perguntas para mim. Ele me faz aqui a pergunta da letra, né? Vou colocar aqui uma letra qualquer, B de bola, só para passar daquele ponto. E agora deixa eu trazer o que foi o B que eu respondi aqui, né? Então daqui em diante é o que está no nosso momento atual. Olha, criei a lista mensagens. Isso não aparece para o usuário, não tem print nenhum aqui. Depois eu faço esse for, e a resposta desse for foi isso aqui, ó. Ele escreveu um embaixo do outro, como se fossem itens soltos, né? Porque a cada ciclo do for, ele captura um valor e dá um print nele. Então, a primeira volta ele escreveu olá muito. Na segunda volta ele escreveu Python é melhor que Java. Na terceira volta ele escreveu, na verdade, tudo depende do banco de dados. E na quarta volta ele escreveu, alguém aqui falou em programação no code? Enfim, é isso. E aí acabou esse for e entrou o outro for, onde a gente consegue capturar pelo enumerate o índice e também o valor que está salvo ali naquela posição da lista, né? Então, a variável índice está recebendo os números, a variável mensagem está recebendo cada um dos valores em cada volta. E o print me mostra isso desse jeito, ó. Ele está exibindo o índice, no caso 0, depois um tracinho e depois a mensagem. Então ficou 0, tracinho, olá mundo. É só formas diferentes de você organizar e exibir os valores de uma lista. Você pode trabalhar com um for desse jeito, ou um for assim, ou simplesmente dar um print na lista, só que a gente já viu que ela fica de um outro jeito, um pouquinho mais feio, né? Enfim, estou te apresentando recursos para que você daí para frente trabalhe com as listas dinâmicas, ok? Vamos seguindo aqui o nosso material. A gente agora muda de assunto e vamos falar das tuplas, que é um outro formato aí de condensar valores em sequência, né? Parece com a lista, mas tem uma outra estrutura. As tuplas a gente pode explicar assim, ó. Podemos simplificar essa explicação dizendo que as tuplas são listas imutáveis, ou seja, não é possível alterar o valor dos seus itens. Então, a gente tem a tupla como sendo uma lista dinâmica que eu não posso mudar os valores depois que eu crio. Ela é travada. Isso pode ser útil em algumas situações onde você precisa que os valores não sejam alteráveis. Um exemplo aí clássico é você trabalhar com uma lista de estados, por exemplo. Poderiam ser os estados todos do Brasil, mas para simplificar aqui eu peguei apenas a região sudeste e fiz ali 4 itens que são os estados que pertencem à região sudeste. Não faz sentido você querer incluir um novo estado ou excluir um estado da lista, né? Porque a região sudeste é isso e não muda. Então, ao invés de você criar com uma lista dinâmica, você pode criar com uma tupla. E nisso você trava, olha, a lista é essa, mas ninguém mexe. Posso consultar, posso fazer ali uso dessa lista para algumas coisas, mas alterar não posso mais. Ela foi criada e ficou travada, tá bom? Então, para
separar isso, a gente vai criar um novo arquivo chamado exemplo tupla. E a gente vai digitar esse conteúdo aí. Então, por gentileza, dá mais uma pausa no nosso vídeo para que você digite, crie esse arquivo, digite isso, e em seguida a gente faça a interpretação de tudo isso. Tudo bem? Vou fazer aqui o meu também, e já já a gente volta. Vamos lá. Voltei, já fiz a minha tupla aqui. O arquivo, por enquanto, é pequenininho, né? Daqui a pouco a gente vai colocar mais conteúdo aqui, mas por enquanto a gente só tem essas 3 linhas. Olhando lá pelo nosso material, aqui a gente tem uma visualização melhor para compreensão, né? Eu criei uma tupla que eu chamei de Sudeste. E a nível de código, qual é a diferença para que você defina quando é uma tupla e quando é uma lista dinâmica? É literalmente aqui eu utilizar parênteses. Então, a lista dinâmica não é feita com parênteses. Ela é feita com o quê? Vamos voltar aqui para você ver a hora que eu criei uma lista dinâmica qualquer aqui, ó. Ela é feita com colchetes. Tá bom? Então, a lista dinâmica que você pode alterar valores, ela é feita através de colchetes. Já a tupla, voltando aqui no nosso ponto atual, ela é feita com parênteses. Então, quando você cria um nome e bota lá igual e abre parênteses, você está travando. É uma tupla, aqueles valores são colocados nesse momento, mas depois ninguém mais mexe, né? A funcionalidade é muito parecida com a lista dinâmica, só que é travado e é aí que a gente percebe usando parênteses. Então, criei essa lista, essa tupla, melhor dizendo. Depois eu exibo o tipo dela, para a gente entender o que o PyCharm e o Python vão nos dizer sobre que tipo é esse. E depois peço para exibir a própria tupla. E na memória do computador, a gente imagina que está sendo criado alguma coisa desse jeito. Muito semelhante à lista dinâmica, só que dessa vez é travado. Tá bom? Vamos ver isso acontecendo. Vou executar aqui com o botão direito. E olha só, a tupla foi criada, tá até aqui no comentário, né? Lembra que é com chaves, ou melhor, com parênteses. Acho até legal você botar isso no seu comentário aí para diferenciar uma da outra. Lá é com colchete, aqui é com parênteses. E eu faço print, type, que tipo é essa variável aí, né? E ele nos disse, ó, é tuple, é a tupla, tá bom? É um tipo especial chamado tuple. E em seguida eu peço para exibir a nossa tupla e ele escreve RJ, repara que ele bota parênteses, né? RJ, ES, SP e MG. Lá no outro, quando eu mandava um print, ele escrevia com colchete também, tá bom? Então, essa é a exibição da nossa tupla. Vamos seguir aqui no material, ainda falando um pouquinho mais sobre tupla. O material pede que a gente digite mais isso daí e coloque, execute para interpretar as respostas que vão acontecer. Então, mais uma vez, dá uma pausa aí, digita isso, eu vou fazer o meu aqui também, e a gente, então, interpreta. Vamos lá, hein? Pronto, já fiz aqui a minha modificação no arquivo, e temos aqui a parte anterior e o que foi colocado agora, né? Bom, eu tenho aqui diversos prints, todos eles trabalhando em posicionamentos da tupla. Alguns que são curiosos aqui, são diferentes do que a gente tinha visto até então. Vamos ver o que isso vai nos trazer. Vou executar aqui, tá bom? E eu tenho aqui, ó, vamos ver tudo que apareceu. Antes tinha o tipo da tupla, que é tuple, depois ela todinha, que é isso aqui. Em seguida eu botei, ó, print sudeste 0. Mas atenção, o posicionamento pelo índice continua sendo em colchete. Isso é curioso e é interessante que você entenda, tá bom? Então não é sudeste parênteses, é sudeste colchete, tá? Para pegar a posição a partir do índice é do mesmo jeito que eu fazia lá com a lista dinâmica. Então, na posição 0, ele nos trouxe Rio de Janeiro. Eu até botei os comentários aqui dizendo o que viria como resposta, né? Mas é legal a gente olhar aqui. Então, apareceu esse RJ, que é a posição 0. Depois eu escrevi -1, ele trouxe MG, Minas Gerais. E, pô, por que -1 é Minas Gerais? Ah, porque quando a gente escreve -1, ele pega o último índice. A gente não sabe quantos índices podem ser, mas o último é o -1. Então, qualquer coisa que se aponte -1, ele vai vir lá no último e vai te dizer quem é. Nesse caso, é o Minas Gerais. Tá bom? Depois eu coloquei 2.2. E ele escreveu RJ e ES, Espírito Santo. Como assim o 2.2 me trouxe esses dois como resposta? Aqui está o comentário explicando, né?
ele escreve o 0, o 1 e o 2, exceto o próprio 2. Ué, como assim? Quando eu boto 2.2, ele vem do 0 até o item que eu estou apontando, exceto ele próprio. Então, por isso que eu escrevi desse jeito, ó, o 0, 1 e o 2, porque eu escrevi 2. Só que tira esse 2 da cena. Então, ele escreve, na verdade, o 0 e o 1. É isso, tá bom? E quem é o 0 e o 1? Ah, o 0 é o RJ e o 1 é o ES. Então, foi isso que nós tivemos aqui. Quando eu coloquei 2.2, ele escreveu o 0 e o 1. É isso. O próximo foi 1, 2 pontos, 3. E a resposta que eu tive foi ES e SP. Então, a lógica é parecida com a anterior. Ele foi do 1 ao 3, exceto o próprio 3. Então, ele foi 1, 2 e 3, mas tira o 3 dessa cena, então fica 1 e 2. E quem é 1 e 2? Ó, 0, 1 e 2 é quem apareceu, o Espírito Santo e São Paulo, né? O 1 e o 2. Por último, eu botei 2 pontos, 2 pontos, 2. E a resposta que eu tive foi RJ e SP. Então, quando eu coloco 2 pontos, o que ele está fazendo, né? Ele está fazendo o seguinte, ó, 1 a cada 2 posições. Então, vamos lá, 1 a cada 2 posições. Ele escreveu RJ, depois ele pula uma e está escrevendo SP. Ou seja, essa é a posição 1, a segunda é essa, então essa é a 2 posições do início é o ES, né? Então ele vem em seguida com o SP. Se eu tivesse mais valores, ele iria escrever, então, na sequência, o valor 0, o valor 2, o valor 4, que viria depois aqui do MG, né, e por aí vai, né? Conforme tivesse mais itens nessa tupla, eles apareceriam dessa forma. Enfim, próximo item aqui eu dei um print com len, né? O len também já existia nas listas dinâmicas, então não é mais novidade para a gente. Ele mostra quantos itens tem essa tupla. Ele nos mostrou aqui um 4, que é o total de itens. Em seguida eu dei o index. Eu quero saber aonde está SP na lista, na nossa lista sudeste, né? Em que posição está o SP? Ele me disse 2. Vamos olhar aqui, ó, 0, 1, 2. É verdade. Então, esse 2 aqui é o resultado de qual posição está SP na lista. E em seguida eu fiz um count. Também já tínhamos visto isso antes, né? O count ele conta quantas vezes esse item aparece. Então, em quantas vezes eu tenho São Paulo nessa minha tupla? Tem uma vez só. Então ele me trouxe aqui um, que é quantas vezes o item São Paulo apareceu na nossa tupla. Tá bom? Então, depois que a gente já tinha entendido as listas dinâmicas, né, a gente consegue, com menos tempo e mais facilidade, compreender a funcionalidade que as tuplas nos trazem. Ok? Vamos então seguindo aqui. Próximo assunto, os dicionários. Vamos lá. Dicionários são como as listas dinâmicas, só que não são indexadas a partir do 0. Você não é tratado de 0, 1, 2, 3, não é assim, né? E sim a partir de chaves definidas durante o cadastro. Então você vai dizer uma chave e vai dizer um valor para ela, depois vai dizer outra chave e um outro valor para ela. Então é uma lista dinâmica onde o posicionamento não é indexado, e sim chaveado, vamos chamar desse jeito aqui, que eu acho que fica mais compreensível, né? Cada item dentro de um dicionário é composto por uma chave e pelo seu valor. A chave é o índice do item e o valor é o seu conteúdo. Então, uma observação, né? Até aqui, a gente foi criando cada um dos itens e percebendo como eles eram tratados, né? Olha, a lista dinâmica era com colchete. A tupla que a gente vindo agora era com parênteses. O dicionário é com chaves. E faz sentido até para associar mesmo, né? Que são as chaves e ele tem uma chave e um índice. Então, aliás, uma chave e um valor. Então, lembra que o dicionário tem chave e valor, então ele vai ser aberto e fechado também pelo símbolo de chaves. Acho que é uma associação legal para a gente lembrar, né? Então, o nosso material pede que a gente crie um novo arquivo chamado exemplo dicionário. Então, nesse exemplo dicionário, a gente vai criar esse dicionário chamado verbos, onde eu abro e fecho com chaves. Tá vendo? E a estrutura aqui é a seguinte, olha, você tem dois valores associados. Repara que eu tenho um valor, 2 pontos, outro valor, e aí vem a vírgula. Então, o primeiro termo, né, é chave e conteúdo, vírgula. O segundo termo é outra chave e o conteúdo, vírgula. O terceiro termo é outra chave e o conteúdo. Então, não é indexado 0, 1, 2. É pelas palavras pular, cair e devolver, né, que é o que a gente usou aí nesse exemplo.
Então, os índices são pular, olha aqui como é que ficou a imagem, né? Pular é o índice, onde dentro desse espaço eu coloquei esta frase. O outro índice é cair, né? A chave, vamos chamar direito aqui, a chave é cair, e o conteúdo é ir ao chão. E a terceira chave é devolver, e o conteúdo é entregar ou enviar de volta. Então, eu usei até justamente a lógica de um dicionário para a gente explicar os dicionários aqui em Python, né? Eu coloco uma chave como sendo a palavra e o valor do que ela, a explicação sobre ela, né? Eu coloquei como sendo o conteúdo ali. Depois eu dei print para exibir o dicionário, o tipo dele, e pedi também o print de um valor específico buscando pela chave, né? Pedi cair, para ele então me mostrar ir ao chão. Vamos fazer isso. Vou criar o arquivo exemplo underline dicionário, colocar isso tudo aqui e explicar então, verificar a exibição dele funcionando, ok? Dá uma pausa no vídeo para a gente fazer aí, vamos lá. Bom, já fiz aqui o meu arquivo exemplo dicionário e vamos interpretar aqui ele como ficou, né? Cria um dicionário chamado verbos, aberto e fechado por chaves, atenção, e cada valor dele é separado por 2 pontos e identificado inicialmente por uma chave e depois pelo conteúdo a ser salvo naquela posição que eu estou criando por essa chave. Então fiz aqui o pular com essa explicação, vírgula, a chave cair com essa outra explicação, vírgula, a chave devolver com essa outra explicação. Vou executar aqui para a gente então ver isso acontecendo. Eu mandei exibir diretamente o dicionário inteiro e ele escreveu, ó, de uma vez só, pular, elevar-se ao chão, nananana, vírgula, cair, ir ao chão, vírgula, devolver, entregar ou enviar de volta. Ele escreveu tudo numa linha só, né? A gente pode melhorar isso usando aquele for que a gente aprendeu aí anteriormente, mas eu não vou rever isso aqui não. Você pode voltar lá depois e praticar, né? Trazendo aqui para o nosso dicionário, tá bom? Enfim, depois eu faço um type verbos. Então eu quero saber que tipo é isso. E o tipo aqui é um outro tipo diferente, é dict, de dicionário. Depois eu faço um print no dicionário verbos a partir da chave cair. Então quando eu busco, mando exibir o que está associado à chave cair, ele traz para mim, ó, ir ao chão, que ele buscou a chave e trouxe o resultado dela. Tá bom? É isso que o dicionário fez aí para gente. Seguindo aqui, então, o nosso material, a gente aqui cria um outro dicionário chamado carro. Esse dicionário agora ele é mais interessante, né? Mais rebuscado até. Observa aqui pela nossa ilustração que eu tenho aqui diversas chaves. Olha, fabricante e o conteúdo, Volkswagen, né? VW. O modelo e o conteúdo, Fusca, e por aí foi, né? Mas lá no final eu botei assim, donos. E ao invés de botar um termo, eu abri colchete e coloquei vários valores. Lembrando então, ó, colchete não é mais dicionário, né? Dicionário é com chave. Então eu estou colocando uma lista dinâmica como sendo uma lista completa, dinâmica, dentro de um item do dicionário. Olha só como é que ficou apurado aqui. Tudo isso poderia ter sido feito em todos os outros exemplos, tá bom? Mas a gente está aprimorando aqui nesse para trazer como a coisa ficou, né? Então tá, tem uma observação aqui, ó, dentro do dicionário carro, donos possui conteúdo de lista dinâmica, tá bom? Depois eu mando exibir essa lista, esse dicionário carro, e também mando exibir o que está associado à chave modelo. Então ele traz para a gente Fusca, ok? Peço que você dê uma pausa aí e coloque esse novo dicionário aí, tudo isso aqui, né, no nosso arquivo atual, tá bom? Faz o seu aí, vou fazer o meu também. Vamos lá. Então já fiz aqui a inclusão desses dados aqui no nosso arquivo exemplo dicionário. Então temos aqui um dicionário chamado carro e ele está vindo daqui até aqui, né? Mais uma vez foi aberto com chaves, ou seja, é por isso que eu sei que ele é um dicionário e ele tem dados que são uma chave seguida de um valor. E assim ele foi sendo trabalhado, né? Sendo que a última chave aqui chama atenção porque ela contém uma lista dinâmica todinha dentro dela. Interessante isso, né? Eu posso, de repente, depois vir acrescentando, né? Se esse Fusca passar para um novo dono, basta que você coloque mais alguém aqui para ser o próximo dono desse Fusca aí, né? Mas eu não vou fazer isso não, é só para te dizer que a gente com esse recurso consegue ir acrescentando tranquilamente aí,
Bom, vou executar e ele traz aqui para a gente. Olha, eu dei um print, deixa eu trazer assim para a gente enxergar, né? Dei um print no nosso dicionário carro e ele escreveu aqui o dicionário inteirinho, né? Percebe que no final ele exibe até a lista dinâmica com colchete e tudo, né? Depois eu pedi para ele exibir só o que está atrelado à chave modelo e ele trouxe para a gente, Fusca, né? Que é a chave modelo, conteúdo Fusca, tá bom? Então o dicionário nos traz essas funcionalidades aí possíveis. Seguindo aqui com o nosso material, ainda em dicionários, tá? Continue digitando o código abaixo para a gente interpretar e ter a conclusão necessária. Eu tenho aqui alguns prints e alterações feitas no nosso dicionário carro, tá bom? Então, vamos fazer isso daí. Dá uma pausa, por favor, e conclui aí o nosso arquivo. Vou fazer o meu também. Vamos lá. Seguindo aqui, então, nas modificações feitas, o que é novo aqui no meu arquivo é a partir daqui, né? Bom, então eu tenho aqui um print agora para associado à chave donos do carro, né? Então ele vai exibir todos os donos, ou seja, ele vai exibir a nossa lista dinâmica que está por dentro do dicionário. E em seguida eu faço um append. Relembrando o assunto lá das listas dinâmicas, o append é quando eu adiciono alguém ao final, né? Então aquele exemplo que eu tinha feito lá de colocar o meu nome aqui, né, manualmente, eu posso fazer isso através de um comando que seria do nosso dicionário carro na chave donos, ou seja, ele vai chegar a esse conteúdo aqui, eu vou fazer um append para incluir a Maria. Então, ele vai adicionar um item ao list lá dos donos, né? Depois ele vai exibir e quem são os donos e também quem é o dono que está na posição 1. Vamos interpretar, vamos rodar isso aqui por enquanto para ver como está ficando. Repara que ficou Maria Maria, né? Eu podia ter colocado um outro nome, não sei por que eu coloquei Maria duas vezes, mas enfim, a lista já tinha uma Maria. E quando eu faço lá append Maria, eu estou colocando outra Maria, né? Então, pode ser, o carro passou de uma Maria para outra, não tem problema, né? Então, o Fusca teve como donos o João, o José, a Maria, e essa Maria depois vendeu para uma outra Maria também, tá bom? É o que aconteceu aqui. Eu adicionei uma Maria ao final. Se você quiser mudar aqui para outro termo, você vai ver que vai vir bonitinho aqui, tá bom? Em seguida eu fiz print carros na chave donos e ele trouxe para a gente toda essa lista aqui, que é o que eu já estava até olhando para ela ali, né, selecionando o resultado desse print aqui. Depois eu pedi para exibir o donos na posição 1 e ele nos escreveu José. Olhando aqui para a nossa listinha, né, que é João, José, Maria e Maria, vou olhar por aqui que é melhor, João, José, Maria e Maria, então João é a posição 0, José é a posição 1. Eu pedi para ele me mostrar quem está no 1, ele escreveu realmente José. Foi essa saída aqui. Em seguida eu fiz assim, ó, carro KM igual a esse número aqui, 115 mil. Então eu estou adicionando uma nova chave lá em carro e colocando esse valor correspondendo a essa chave, ao final lá no dicionário, tá? Então o nosso dicionário, deixa eu olhar aqui para ele, ó, ele era até então assim, ó, fabricante, modelo, cor, ano e os donos. E eu aqui estou fazendo ainda uma nova chave, ou seja, um novo campo lá ao final, que é o KM, né, de quilometragem. Estou dando aqui qual é a quilometragem que esse carro tem no momento. Em seguida, eu mandei exibir novamente todo o dicionário. Então, ele veio trazendo para a gente aqui essa saída aqui, ó. Deixa eu chegar aqui para o lado, onde aparece a quilometragem. Repara que eu usei esse número 115 mil e ela apareceu aqui para mim, 115 mil. Em seguida, eu modifiquei esse valor. É simplesmente você chamar o dicionário através da chave que você quer e colocar um novo valor. Ele substitui o antigo pelo novo. Pedi para exibir novamente o dicionário todo e é essa última linha aqui, onde eu já incluí 173 mil, que é a quilometragem atual do nosso Fusca, e ele está aparecendo ali, 173 mil. Tá bom? Então, tenho aqui alguns recursos de como trabalhar com um dicionário. A gente está tendo esse exemplo aí, todos esses exemplos aí, aliás. Ok? Continuando ainda em dicionário, eu te peço que digite mais esse conteúdo para a gente então interpretar.
Mais uma vez, por favor, dê uma pausa no vídeo para poder digitar isso aí tudo. Eu vou fazer o meu também, então a gente interpreta e tem as nossas conclusões. Vamos lá. Voltando aqui depois dessa atualização, o meu conteúdo novo é a partir desse ponto aqui, ok? Eu vou te explicar isso a partir do nosso PowerPoint, que aqui tem os comentários bonitinhos, né? Então eu fiz aqui um comando agora chamado carro, que é o nosso dicionário, ponto update. E eu escrevi aqui dentro, ó, uma chave e um termo. E a explicação disso isso é uma outra forma de modificar o valor de uma chave que já existe e também funciona para adicionar chave e valor quando a chave inserida não existir no dicionário. Opa, peraí, vamos olhar então lá no nosso PyCharm para a gente interpretar um detalhe. Ó. Esse é o ponto que eu estou, né? O dicionário de carro que nós temos, ele já tem aqui a cor, ó. Então já existe uma chave lá chamada cor que está com o conteúdo verde. Quando eu faço update, eu agora estou dizendo, ó, a chave cor não é mais verde, é amarelo. Aí você pode falar assim, ué, Fabrício, mas anteriormente você deu um exemplo aqui onde eu criei uma nova chave e coloquei um valor. E em seguida eu fiz de novo a mesma chamada e isso modificou o valor que eu tinha. Então, é isso. Eu estou te dizendo que eu posso modificar um valor de um dicionário de duas formas. Você pode simplesmente chamar o dicionário com a chave e já tacar um novo valor e ele modifica o anterior. Só que dessa forma aqui, se essa chave não existir, ele cria uma nova chave, ele cria um novo campo, diferente do anterior. Se aqui ele não existir, na verdade ele também cria, né? Ele criou aqui e aqui ele modificou. É verdade, agora que me caiu a ficha, né? Ele criou aqui e aqui modificou o que já existia. E lá no alto, como eu havia criado já a cor verde, ele aqui modificou. Se não existisse a cor verde lá, ele também criaria. Então os dois trazem a mesma função, só que de forma diferente de criar, né? Enfim, você está livre para escolher qualquer um dos dois. E aqui eu vou exibir, então, o nosso carro já na cor amarelo e não mais na cor verde. Voltando aqui para a explicação, eu também tenho o comando del, onde eu chamo o dicionário e puxo uma chave. E nisso ele remove o valor e a chave, né? Ele apaga aquele campo inteiro que eu estou selecionando ali. Então ele vai tirar toda a quilometragem do carro e também remover esse campo, KM. Depois eu vou exibir o dicionário inteiro já sem esse campo, né? E aqui por último eu tenho um recurso chamado .pop, que ele também remove, tá bom? Então eu vou remover essa chave e o valor cor. Só que eu consigo remover isso e atrelar a uma variável onde eu salvo o que eu estou removendo nela. Então, tipo, eu não apago de vez, eu não perco, né? Eu tiro do dicionário, mas coloco esse valor em uma variável solta. Então aqui ao final eu exibo o meu dicionário já sem a cor, porém eu também tenho em seguida a exibição da cor que foi colocada na variável removido. Vamos ver isso funcionando. Olha aqui, várias vezes a exibição final aqui. Opa, me desculpem. Não, tá certo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, porque eu me perdi na parte que eu estava. Muito bem. Eu vinha modificando aqui até aparecer o carro com 17.300 quilômetros rodados. Era essa saída aqui, né? Foi essa que eu tive exibindo aqui. Em seguida eu fiz um update na cor virando amarelo. Então olha aqui, ó, era verde, ficou amarelo. Foi esse update que eu fiz aqui, né? O resto tudo continuou do mesmo jeito que estava. Em seguida eu removi a chave KM. Então, e mandei exibir novamente. Então, olhando aqui, tenho que rodar um pouco para cá, isso, que o KM é lá no final. Eu tinha o KM e ele agora foi removido nesse momento aqui. Por último, eu fiz um pop, né? Hoje eu também removo um item, só que eu removi a chave e o conteúdo cor, mas atribuí esse removido, eu salvei, na verdade, nessa variável removido. Então, eu tenho aqui, deixa eu voltar para a esquerda. Olha, eu estava aqui, né? Eu estava usando, deixa eu selecionar para dizer onde eu estava. Estava nesse aqui. Então o próximo é esse, onde não tenho mais a cor. Ó. Antes eu tinha a cor amarelo, ele foi removido. Então, do modelo já pulei para o ano, removi a cor.
Só que eu salvei isso em removido. Então eu exibi o nosso dicionário já sem a cor, mas em seguida eu exibi também a variável removido, e ele trouxe para a gente amarelo. Observa que ele só salva na variável o conteúdo, né? A chave, que era a cor, eu não tenho mais salvo em lugar nenhum, tá bom? Isso é importante ressaltar, tá bom? Eu removi a cor, que é a chave, e o conteúdo, amarelo. Mas o que foi parar na variável removido foi o conteúdo. A chave, joguei fora. É assim que funcionou. Tá bom? Seguindo aqui então o nosso material, a gente ainda tem aqui mais alguns recursos para trabalhar com os dicionários. Então, mais uma vez eu te peço que você dê uma pausa para digitar isso tudo aqui no nosso arquivo de dicionários, e então a gente interpreta e tira nossas conclusões. Vamos lá. Então, voltei aqui no nosso arquivo de dicionários. A partir desse ponto é a parte nova que a gente tem aqui, tá bom? Eu quero ressaltar para você que lá no nosso material eu acabei colocando alguns balões que são comentários, mas eu fiz dessa forma porque se eu fosse colocar simplesmente direto como estão os anteriores, eles não caberiam aqui no nosso slide. Então tá ali comentário, mas em formato de balão, mas na hora que eu agora coloquei no meu PyCharm, eu coloquei esses comentários aqui para a gente ter isso salvo. Então eu te peço que você faça isso também, tá legal? Trouxe lá dos balões para cá, para que a gente tenha isso bem explicadinho para quando você olhar novamente, né? Lembrar disso, tá bom? Então, se você não fez, faz isso aí também. Mais uma vez, dá uma pausazinha, tá legal? Vamos lá. Nesse momento aqui, eu tenho alguns recursos interessantes. Se eu mandar exibir carro.keys, que traduzindo isso aqui já quer dizer chaves, né? Ele vai exibir somente as chaves, ou se eu pedir para exibir carro.values, ele vai exibir só os valores, sem as chaves. Então eu consigo exibir de um dicionário somente chaves ou somente os valores com essas duas funções aí. Temos também o carro.items ou .itens, como você preferir falar, onde ele vai separar a chave e o valor em tuplas dentro de uma lista. Opa, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Em seguida eu tenho a função .get, onde eu consigo, atribuindo aqui, chamar uma chave, né, e ele trazer como resposta o valor dela. Ou, se eu fizer aqui do jeito que está desse exemplo da cor, vírgula, azul. Lembra que nós retiramos a chave cor do nosso dicionário. Então, nesse momento aqui, não temos mais cor. E esse recurso aqui faz o seguinte: ou ele exibe o valor da chave, no caso ele vai buscar pela cor no nosso dicionário. Se existir lá uma cor, uma chave cor, ele exibe o valor que está lá. Agora, se a chave não existir, ele atribui esse valor aqui na exibição como se fosse um valor padrão. Então, não tendo a chave cor, ele vai exibir azul, tá bom? E o nosso momento aqui do dicionário, ele está sem cor mesmo, né? Ele era verde, ficou amarelo, depois eu removi, se não me falha a memória, foi essa sequência. Então agora ele vai dizer que é azul, mesmo sem ter cor nenhuma, né? E temos o len, que ele faz de novo uma contagem de itens chave-valor, e ele vai nos dizer que nós temos 4 itens, que é fabricante, modelo, ano e os donos, tá bom? Por último, nós temos uma função chamada clear, que vai limpar o dicionário, olha, vai zerar ele todinho. Estranho, né? Mas temos esse recurso também. Vamos ver lá, isso então funcionando, é a partir daqui, né? Vou executar. Olha, eu preciso então enxergar aqui onde estão somente as chaves para começar a explicação nossa aqui. Keys, ó, Dict Keys, está aqui, ó. Então, fabricante, modelo, ano e donos é o resultado, essa linha inteira, né, onde ele até aponta dicionário, chaves, ele escreve aqui para a gente as chaves que nós temos no dicionário. E depois eu chamei aqui .values, ele escreveu para a gente dict values, ele aponta só os valores sem chaves. E depois o items, ou itens, e ele vem separando numa tupla, olha, fabricante Volkswagen, é uma tupla, tá vendo? Separado por parênteses, é uma tupla. Vírgula, aí ele vem com outra tupla, olha, modelo Fusca, depois outra tupla, ano 75, depois uma outra tupla com donos e o conteúdo da lista de donos, né? Então, esse items faz essa exibição para a gente. Em seguida, eu fiz uso do recurso get, .get,
onde eu aponto uma chave e ele traz para mim o conteúdo dela. Deixa eu trazer para cá, olha aqui, esse VW é o resultado da nossa chave fabricante, ele está lá, Volkswagen. Depois, ponto .get, onde eu disse cor azul, e é o que eu tinha lhe falado, né? Se existir cor, ele traz para a gente a cor correta lá. Se não existir, ele traz esse termo, e ele trouxe, ó, azul, tá bom? Então você pode forçar a exibição de um termo quando não existir uma chave atrelada desse jeito aí. E o len, que conta quantos itens existem, né, no nosso dicionário, ele contou ali 4. Por último, eu fiz um clear e eu limpei o nosso dicionário. Quando eu pedi para exibir o dicionário mais uma vez, ele só abriu e fechou chave, né? Então, o dicionário agora está vazio. Destruiu o dicionário, não tem mais fusca nenhum lá dentro dele, tá bom? Seguindo aqui com o nosso material, opa, mudamos de assunto, vamos para os conjuntos. Mais um item de valores atrelados que a gente tem aí em Python, tá bom? Conjuntos. Conjuntos, ou sets, são listas não indexadas. Também são declarados utilizando chaves, como os dicionários, mas não possuem a chave de indexação para cada item, somente o valor de cada item. Então, uma observação para a gente relembrar tudo, né? Nós já vimos as listas dinâmicas, que elas são criadas com colchetes. Depois vimos as tuplas, que são aquelas listas dinâmicas congeladas, né? Que eu não posso modificar o valor delas, e elas são criadas utilizando parênteses. Por último, a gente vinha falando dos dicionários, que são criados com chaves, e a gente tem chave e valor atrelados lá dentro. E os conjuntos também são criados com chaves, mas eles só possuem o item valor. Eles não têm a chave para dizer, essa chave quer dizer esse valor. Eles só são valores soltos ali dentro. Mas isso não é a mesma coisa que uma lista dinâmica, não. Vamos ver, existe uma diferençazinha aí entre os conjuntos e as listas dinâmicas. Vamos lá. Então, o nosso material pede que a gente crie um novo arquivo chamado exemplo underline conjunto para a gente poder trabalhar a explicação dos conjuntos. Então, peço que você, por favor, faça esse novo arquivo e digite esse código aí para a gente, então, interpretar como é que as coisas serão feitas. Tá bom? Dá uma pausa aí para fazer isso, eu vou fazer o meu também. Vamos lá. Voltando aqui, já fiz o meu arquivo exemplo conjunto, com o nosso trecho inicial de código, é esse aí. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os conjuntos, falando lá pelo nosso material, tá bom? Então, conjuntos. Já criei esse arquivo, exemplo conjuntos. Observe aqui o seguinte, olha, eu criei um conjunto chamado nomes e abri com chaves. Observa então que os conjuntos também são trabalhados com chaves, mas eu só coloco valores lá dentro, sem aquele, como era no dicionário, né? Chave, dois pontos, valor. Agora é só uma sequência de valores. E em seguida eu peço para exibir o tipo, que ele me diz set, que quer dizer conjunto, e peço para ele depois me mostrar os conjuntos, me mostrar o conjunto todo, nomes, né? Ele vai exibir isso. Por último, em seguida eu tenho o adicionar aqui, o add, onde ele adiciona um item nesse conjunto, peço a exibição de novo do conjunto, depois ele remove um termo do conjunto, peço então para que ele me mostre isso, e peço para ele adicionar um valor. Só que, nesse exemplo, Maria já existe salva lá. Então, quando eu mando adicionar novamente Maria, já até deixei comentado aqui, ele não consegue fazer isso, porque os conjuntos têm essa característica, eles só mostram cada item uma vez. Você não vai ter itens repetidos lá dentro, não. Essa já é uma característica que diferencia o conjunto dos demais itens que a gente conheceu hoje, né? Então, vamos ver isso funcionando, tá bom? É tudo isso que eu tenho aqui. Vou executar. Então, olha, o tipo do conjunto, ele nos trouxe aqui, é o tipo set de conjunto. Depois eu pedi para ele me mostrar o conjunto como ele está. Ele nos trouxe aqui, ó, Pedro, Ana, João, Maria e José. Observa que eu não criei nesta ordem. Eu botei João, Maria, Pedro, José e Ana. E ele nos trouxe Pedro, Ana, João, Maria e José. Foi uma ordem que ele preferiu trabalhar. Os conjuntos não têm uma sequência pré-definida, não. Tá bom? Em seguida, eu adicionei Jorge e pedi para ele exibir novamente. E olha aqui, é essa saída aqui, onde o Jorge aparece aqui na segunda posição, né? Depois eu pedi para ele remover o Jorge e mostrar novamente, e estamos agora sem Jorge, tá bom? Por último, eu mandei ele adicionar mais uma vez Maria,
e eu já tinha Maria antes. Então, quando eu peço a exibição disso, ele não consegue modificar nada, né? A Maria já existia, não dá para adicionar duas vezes o mesmo termo, tá bom? Vou executar mais uma vez aqui por uma interpretação. Ó, José, João, a última aqui é Ana. Deixa eu executar de novo, eu estou com uma curiosidade aqui. Olha, ele embaralhou tudo de novo. É interessante você perceber o seguinte, cada vez que você executar esse nosso arquivo, a lista, os itens, melhor dizendo, do conjunto nomes, vai aparecer numa ordem aleatória, tá bom? Ó, essa aqui está Pedro, Ana, João, Maria, José. Vou executar de novo, já veio Maria, João, Ana, José, Pedro. Ele embaralha. Cada hora que a gente executa, ele traz na ordem que ele conseguiu puxar, tá bom? Então essa é uma característica também dos conjuntos. Ele não trava numa sequência específica, não é a sequência que você digitou, isso é salvo de forma aleatória. Porque na verdade nos conjuntos não me interessa a posição do item, me interessa só saber se o item está lá ou não, né? Ah, eu quero verificar se tem Maria, então ele vai lá e acha a Maria, não importa a posição. Então ele é livre dessa história do posicionamento. Então cada vez que você chamar, ele vai trazer também numa ordem aleatória aí, tá bom? Continuando aqui a nossa interpretação, ele pede para a gente continuar digitando esses itens no nosso arquivo conjunto. Então, mais uma vez, pausa aí, por favor, digita isso e a gente volta já já. Vamos lá, vou fazer o meu também. Voltando aqui depois de digitar, né, nós criamos um novo conjunto chamado Nomes 2. Coloquei aqui o nome de algumas pessoas, Vanessa, Jéssica, Maria, Ana e Simone. Comparando com o conjunto que a gente tem antes, olha, João, Maria, Pedro, José e Ana, nós temos a Maria aparecendo duas vezes, a Ana também, ok? Duas vezes que eu falo é cada uma em um conjunto, né? Em seguida eu faço aqui a exibição do conjunto nomes 2 e uso um recurso chamado union, onde ele faz a união. Eu chamo um dos conjuntos, escrevo ponto union e por dentro da chave, ou melhor, dentro do parênteses eu chamo outro conjunto. Então ele está unindo um conjunto ao outro. Lembrando da matemática lá, né, quando você tinha união entre conjuntos, ele juntava tudo, mas não repetia os valores que já existissem entre eles, né? Então ele vai fazer a exibição aqui nesse print união, né, onde ele salvou esse novo conjunto, dos itens que ele trouxe de cada um dos dois conjuntos, mas sem ter repetições. Depois eu tenho um outro recurso chamado intersection, que faz a interseção dos dois, né? Eu chamei pelo conjunto nomes, o intersection, e puxei nomes 2. Então ele vai fazer a interseção dos dois e vai salvar isso nesse conjunto chamado interseção. E eu com isso vou imprimir, vou exibir esse conjunto novo interseção, a gente vai ver que só vai ter quem está em comum entre os dois conjuntos. Vamos rodar aqui para ver isso. Olha, a parte final aqui é quando eu começo a exibir pela Vanessa. Então tá aqui, ó. Esse conjunto é Vanessa, Jéssica, Maria, Ana e Simone, é o conjunto nomes 2. Quando eu pedi para exibir, trouxe isso aqui e pode aparecer embaralhado no seu, não se esqueça disso, né? Em seguida eu fiz a união entre nomes e nomes 2 e salvei num conjunto novo chamado união. Pedi para ele exibir esse conjunto união e ele nos trouxe isso aqui. Muita atenção, olha, a Maria existe no conjunto 2 e existe também no 1, mas a Maria só aparece uma vez aqui. E assim para todos que existirem repetidos, tá bom? Só vai ter uma vez. Essa é a característica do union. E já o intersection, que é a interseção, salvou isso no nosso conjunto interseção e nós só temos a Maria e a Ana como itens que se repetem nesses dois conjuntos e obviamente então só esses foram salvos lá em interseção. Tudo bem? Então, conjuntos, por enquanto, temos isso daí. O último item desse nosso material é um exemplo, tá bom? De uma função que interage com dicionários, listas e outras coisas mais, só para a gente ter um exemplo funcional de tudo isso que a gente trabalhou aí. Então, eu vou te pedir que nesse nosso projeto você crie um arquivo chamado exemplo, função, média, para a gente poder trabalhar como é que a gente pode usar esses recursos aí que a gente conheceu um pouquinho, tá bom? Então, faz esse novo arquivo, por favor, digita esse nosso código aqui, esse código continua no próximo slide, mas eu vou pausar quando a gente chegar lá também.
tá bom? Então, pausa o seu aí que eu vou pausar o meu também agora para a gente fazer o nosso arquivinho. Vamos lá. Voltando aqui nesse nosso novo arquivo, olha só o comentário aqui, foi essencial para a gente compreender tudo que foi criado só com esse item novo aqui chamado alunos. Então, olha só, temos uma lista dinâmica. Como é que eu sei que é uma lista dinâmica? Porque está aberto e, obviamente, encerrado por colchetes. Então, daqui até aqui, eu estou trabalhando uma lista dinâmica com diversos itens, sendo que cada item é um dicionário. Então, vamos achar esses itens que são dicionários. Olha, isso daqui é um dicionário, está aberto e encerrado por chaves, tudo bem? Onde eu tenho, ó, chave, dois pontos, valor, vírgula, chave de novo, dois pontos, outro valor. Então, 8, 9 e 10 é um valor para a chave notas, sendo que eu digo é um valor por conta do próximo item aqui, né? Em cada dicionário está o nome e as notas dos alunos, porém as notas estão dispostas em listas dinâmicas dentro do dicionário. Então, esse item de dicionário aqui, vamos selecioná-lo daqui até aqui, assim, ó, é a chave, notas e o conteúdo, sendo que o conteúdo é uma outra lista dinâmica. Então, eu digo outra porque já está tudo dentro de uma lista dinâmica gigante, né? Então, lista dinâmica onde cada item é um dicionário. Então, temos um dicionário aqui, outro e outro. Então, essa lista dinâmica ela tem 4 itens compostos por dicionários, sendo que cada dicionário ele é composto por 2 itens, um com a chave nome e outro com a chave notas. E o item com a chave notas é uma outra lista dinâmica de 3, nesse caso aqui 3 itens, o outro tem 2, né? O outro aqui tem 4 itens, enfim. Temos alunos com quantidades de notas diferentes. Olha, o negócio aqui vai ser mais profundo. Vamos lá. Seguindo aqui então o nosso material, a gente tem a continuação desse slide. Opa, eu acho que eu já tinha aberto no slide seguinte, não é aqui mesmo. Então, tinha feito isso aqui já, agora continuando o próximo slide, eu vou te pedir para a gente pausar para digitar esses itens aqui na sequência, tá bom? Então, pausa o seu aí, vou fazer o meu também. Vamos lá. Voltei aqui com essa nossa parte já digitada, né? A novidade aqui do meu arquivo é daqui para baixo, tá bom? Mas vamos interpretar o que nós temos aqui. Eu tenho aqui dois momentos onde eu vou percorrer toda essa nossa lista dinâmica, alunos, e receber esses dados através de for para exibir. Sendo que nesse primeiro for aqui, eu até botei assim, ó, exibindo cada item do dicionário. Porque se você observar aqui, quem é alunos? Alunos é a nossa lista dinâmica, correto? Mas quando eu faço um for aluno em alunos, eu vou pegar cada item dessa lista dinâmica cada vez que esse for circular. Então, um item dessa lista dinâmica é um dicionário inteiro. Então, na primeira volta do for, eu vou pegar esse dicionário inteiro aqui e salvar. Então, isso aqui vai virar um dicionário, né? Porque está recebendo tudo isso aqui para ele. Então, o aluno vai se tornar esse dicionário com aquele conteúdo ali. Nome, Rafael, notas 8, 9, 10. A primeira volta desse for vai salvar esse dicionário aqui em aluno. Então, eu vou dar um print depois nesse dicionário. Então, ele vai exibir esta etapa inteira. Na próxima volta, ele vai guardar e exibir essa, e assim vai, né? Então, deixa eu executar aqui para a gente ver isso acontecendo. Tá bom? Essa saída aqui é o resultado desse nosso for aqui, ó. Print exibindo cada item do dicionário, tá aqui, ó, exibindo cada item do dicionário. Então, foi isso que aconteceu. A cada volta que esse for traz, né, ele pega uma linha dessa inteira, salva em aluno, e depois ele exibe. Então, dá para compreender, nome, Rafael, notas 8, 9, 10, mas ainda não está tão bonito assim se isso fosse um resultado de um sistema para apresentar numa escola, né? Enfim, numa tela para a secretária da escola interpretar isso, não está tão legal, né? Está meio embaralhado ainda. Então, eu fiz um outro for, onde eu fiz assim, ó, exibindo os itens do dicionário com uma melhor manipulação de dados. Então, o for, observa que é o mesmo, ó, for aluno em alunos. Então, o aluno aqui, ele recebe a linha inteira do dicionário. Cada volta ele recebe isso, né? Mas na hora de exibir, eu não mandei exibir só aluno.
eu puxei os dados e manipulei isso de uma forma melhor, né? Então eu fiz assim, ó, aluno. Aí eu puxei, ó, aluno com a chave nome. Então ele vai trazer o conteúdo relacionado ao nome do aluno, né? Então ele vai trazer nesse primeiro momento aqui, Rafael. Depois, notas, aí eu pedi aluno com a chave notas. Então ele vai trazer só as notas separadas do Rafael, 8, 9 e 10. Isso para cada volta, né? Então a resposta que eu tive foi essa etapa a partir daqui, ó. Isso aqui, né? Então, ele conseguiu separar e ficou uma coisa mais saudável para a gente interpretar do que o que estava antes, né? Vindo com a chave, nome, miudinho aqui, notas, enfim. Ficou assim, aluno, notas, ficou mais saudável aqui essa exibição. Então, formas diferentes de extrair dados de uma lista dinâmica toda conteudista como essa aí, cheia de valores, né? Seguindo aqui, a gente ainda tem agora algumas funções aqui para a gente trabalhar. Ó. Cria uma função chamada calcular média, daquela que lá na aula de funções a gente usou com parâmetros onde eu consigo receber e trabalhar o retorno disso, né? Enfim, né? Vou te pedir para dar uma pausa, fazer esse nosso conteúdo aí, digitar isso, e depois a gente volta interpretando, tá bom? Vamos lá. Também estou fazendo o meu. Voltando aqui com o arquivo já digitado, o meu é a partir daqui, a parte nova da gente aqui, tá bom? Esse é o final aí do nosso arquivo. Então, olhando lá pelo material, a gente aqui criou uma função chamada calcular média, e essa função recebe notas. Então, dentro dessa função, eu crio uma variável chamada total notas, que recebe 0. E faço um for que vai percorrer as notas. E a cada volta desse for, esse for só é essa linha com essa outra aqui abaixo, né? Esse for, a cada volta que ele passa em notas, ele extrai a nota e salva aqui em nota. Depois, ele faz total notas mais igual nota. A gente já teve aí no passado uma explicação sobre o mais igual, né? Isso aqui significa o seguinte, total notas recebe total notas mais a nota. Então, quando eu faço mais igual, eu estou atribuindo a nota em total notas, mas acumulando, somando aos valores anteriores. Eu não estou sobrescrevendo, né? Estou somando os que eu já tinha com o novo. Em seguida, eu faço. A média é o total notas, ou seja, tudo que foi somado aqui, dividido pela quantidade de notas que chegaram, né? Quantas vezes esse for rodou. Então, se chegaram 4 notas, ele vai somar as 4 aqui, depois vai dividir por 4. Se chegaram 3 notas, ele vai somar as 3 notas aqui, depois vai dividir por 3. Então, a média, cada hora que eu calculo a média, ele vai conseguir fazer a soma do total de notas com a divisão da quantidade de notas, seja lá quantas notas chegarem. Isso está com essa inteligência toda aí. Eu devolvo para quem chamou, então, a média disso. Então, lembra que uma função aqui, ela não está exibindo nada, não está fazendo nada se você não chamar, né? Então, na hora que eu executar isso, passar por esse ponto, o Python só vai criar essa função na memória e vai ficar aguardando que eu chame isso em algum momento. E aqui embaixo, após esse print, é que eu vou chamar isso. Então, eu vou escrever aqui na tela do usuário, fazendo uso da função da calcular média e formatando a saída dos dados para o aluno entender isso melhor, né? E eu faço um outro for, onde eu percorro o nosso conjunto de alunos. Então, cada vez que ele passar por lá, ele vai extrair um aluno, né? E daí, em seguida, quando ele extraiu isso, ele vai percorrer esse conteúdo inteiro aqui a cada volta do for, né? Então, ele vai aqui trazer pela chave nome, o nome do aluno e vai salvar em nome. Depois, pela chave notas, ele vai trazer as notas do aluno e vai salvar em notas. Depois, eu vou chamar a função calcular média, passando essas notas, aí as notas vão vir para cá e fazer isso tudo, e vai retornar a média. Quando retornar a média, ele vai salvar a média aqui para mim, e vai escrever, ó, o aluno, nome tal, vai trazer o nome dele, as notas são essas notas que estão em notas, e a média, foi calculada ali agora, vai exibir a média. Então, uma função aí inteligente que vai extrair todos os dados bonitinhos e organizar na tela do usuário de uma forma bem clássica, bem interpretável por um usuário, né? Então, executando isso aqui, vamos lá. Olha como é que ele trouxe isso ao final, né? É essa parte aqui onde ele já faz a exibição das médias. Então, só para a gente compreender aqui, antes disso aqui,
ele exibiu os itens do dicionário, então foi essa exibição aqui, onde ele só trouxe os alunos e as notas soltas. Depois eu criei a função calcular média e fiz aqui a exibição chamando o calcular média, né? Então, quando eu faço esse for aqui, do aluno em alunos, ele vai percorrendo lá os nossos alunos, cada hora que ele percorre, ele traz um aluno completinho. Só para a gente olhar aqui, para não confundir, os alunos são esses. Então, cada volta do for, ele traz um dicionário desse inteirinho, né? Então, imagina que chegou aquele primeiro dicionário todinho aqui, ó. Aluno é aquele dicionário todo que eu selecionei lá em cima. E aí ele vai agora separando. Desse aluno, ele quer um nome para salvar em nome. Ele quer as notas para salvar em notas, e aí ele chama o calcular média passando as notas. O calcular média recebe as notas, faz todo o trabalho aqui e retorna a média. O retorno dessa média, ele salvou aqui em média. E em seguida ele exibiu o nome do aluno, que está salvo em nome, as notas do aluno, que estão salvas em notas, e a média do aluno, que está salva aqui em média. Então ele fez isso para cada volta nesse for, né? Então ele foi fazendo assim, ó. O nome é Rafael, as notas são 8, 9, 10 e a média é 9. Detalhe, lá no início, né, a nossa lista dinâmica, que é cheia de dicionários, não tinha média de ninguém. Mas ele agora aqui no final consegue, a partir do cálculo, exibir essa média de uma forma bem organizadinha. Tá bom? É uma função aqui bem inteligente, esse calcular média e essa forma como eu escaneei essa função depois, né, para a gente ter isso atrelado e conseguir, a partir de um dicionário, de uma lista dinâmica dessas, composta por dicionários e outra sublista dinâmica, né, a gente consegue extrair tudo isso e manipular do jeito que eu estou trazendo nesse exemplo aí. Tudo bem? Bom, tá aí o nosso assunto, é um assunto bem grande. É interessante que você tenha feito tudo isso, não adianta, é uma fala que eu costumo ter muito com os meus alunos, tá? Estamos encerrando um vídeo bem grande, e se você realmente só assistiu sem ter feito esse vídeo até aqui, eu te garanto até que você entendeu, mas eu acho que daqui para frente, tipo, se você ficar 2 dias, 3, sem assistir às nossas aulas, e depois disso você tentar fazer alguma coisa que foi explicada nesse vídeo, você não vai conseguir, porque é o natural da gente, tá legal? A gente só realmente fixa o conteúdo quando a gente pratica. Então, se você chegou até aqui sem ter feito a prática, eu recomendo fortemente que você reveja esse vídeo e venha fazendo conosco, tá bom? Porque senão a dificuldade vai ficar muito grande, é um assunto que já não é mais tão simples, e você viu que o vídeo ficou grande porque nós tivemos vários detalhes aqui nesse conteúdo de hoje, tá bom? Então, pratica bastante, estuda legal. Qualquer dúvida também pode escrever para a gente, que a gente vai responder. E a gente tem mais assuntos na próxima aula. Um abraço e até lá.